E também hoje a gente está recebendo alguns alunos novos, que são de Coronel Fabriciano. Nós tivemos o torneio estudantil lá, e os meninos, alguns professores perguntaram a respeito de aula de xadrez aqui na região. A gente explicou que aqui em Patinga tem o clube de xadrez da educação integral, e os professores pediram acesso aos meninos. Então eu estou incluindo os meninos de Coronel Fabriciano na sala de xadrez da Fundação Brasileira de Xadrez. Na verdade, existem mais de uma sala da Fundação. Tem uma que é exclusiva dos meninos da educação integral. Eu não posso incluir os outros atletas nela, mas a gente tem uma outra sala, que é a sala da Fundação Brasileira de Xadrez mesmo, que eu posso incluir de outras regiões aqui do Vale do Aço e do Brasil inteiro. Já tenho outras pessoas também que fazem aula, que são de outras cidades de outros estados. Então eu vou incluir os alunos nessa sala. Então sejam bem-vindos, quem está sendo incluído agora, tá? E o Clube de Xadrez da Educação Integral ele funciona aqui em Patinga, em Minas Gerais, num polo esportivo e cultural chamado 7 de Outubro, fica no bairro Veneza. Ela funciona durante a semana com os alunos da Educação Integral. Os meninos têm aula aqui, cada turma de 4 escolas que vem para esse polo, que aqui é um polo também de Educação Integral. Os meninos vêm para cá 2 vezes por semana, uma das vezes que vem, tem 2 horários de aula. São 2 módulos de 40 minutos cada. Então, todas as crianças que vêm ao polo fazem durante a semana a aula. E aos sábados a gente abre espaço para a comunidade. Então, aos sábados, esse horário de 8 às 11, a gente faz as aulas. É o momento em que as pessoas vão aprender sobre a metodologia, como evoluir no xadrez, que é o tema de hoje, aprendem o que deve estudar, e eu dou uma atenção especial. Eu olho aluno por aluno, vejo em que nível que está o processo de ensino-aprendizado de xadrez, e começo a orientá-los de forma mais individual. Então, é esse horário de 8 às 11 que a gente tira para fazer isso. Na parte da tarde, a gente já deixa para eventos, quando tem evento. Então, a gente já deixa ela mais exclusiva para os eventos. Mas é aos sábados que a gente faz o atendimento à comunidade. Esse primeiro slide, hoje o tema da aula, é como evoluir no xadrez mesmo. Mas a aula de hoje, vou iniciar ela com a metodologia de treinamento, porque a gente tem que entender o que é o xadrez, quais são as coisas que eu devo estudar, quais são os métodos possíveis e qual é a proposta que a gente tem aqui no Clube de Xadrez da Educação Integral. Então, vocês precisam saber o que a gente propõe aos alunos para evoluir. Na verdade, o aprendizado do xadrez se dá por etapas. Todo mundo vai passar por essas etapas, independente da faixa de idade. Pode ser uma criança ou um adulto, vai ter que passar por esse aprendizado, por essas etapas. Não tem como sair disso. Mas se a pessoa começa a ir para evento, ela quer evoluir. Para evoluir, tem que jogar os campeonatos. Na internet também, a gente quer entrar nos clubes de xadrez. Hoje tem vários clubes de xadrez. Eu costumo dizer que o Lichess é o melhor deles, mas tem outros também. E a gente quer jogar lá no clube de xadrez e pela internet quer ganhar. Então, para isso, a gente precisa de uma orientação para fazer isso. O xadrez ele tem muita coisa para a gente estudar. Na internet está cheio de gente postando vídeo, postando aula, postando opção de coisa. Então, a gente entender qual que é o processo de ensino-aprendizado pode ajudar o aluno na hora de selecionar isso. O que ele vai estudar primeiro, qual é o nível de jogo que ele está, o que ele pode compreender naquele momento. E o que ele deve estudar para sair de um nível e alcançar outro nível. Então, isso com o auxílio do professor a gente facilita. Porque sozinho uma pessoa vai encontrar um mar de coisas na internet, vai virar uma salada de frutas, ele não vai entender nada. Muitas vezes vai pegar alguma coisa algum conhecimento que ele não tem nível ainda para estudar, está à frente ainda das possibilidades dele, que ele vai precisar de uma outra base anterior. Aí o que acontece? Isso vai virar uma salada de frutas tão grande na cabeça dele que vai acabar achando que o xadrez é demasiadamente complexo. E não é assim. Na verdade, ele tem muitos blocos de conteúdo. Cada fase do ensino-aprendizado a gente tem que entrar no conteúdo aplicado ao meu nível de jogo. É igual aprender português e matemática, tá? Ninguém nasce sabendo falar, vai aprendendo uma língua, depois que você aprende essa língua, você vai ter que desenvolver a gramática dessa língua para ter um português que a gente chama de correto, mais erudito, né? Eu preciso saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um predicado, para mim aplicar durante a construção das minhas frases, seja na fala ou seja na escrita. Português é a mesma coisa. Eu aprendo as coisas básicas primeiro, para depois eu passar pelos campos de desenvolvimento. Na verdade, o xadrez ele tem 7 campos de desenvolvimento. São bem específicos cada um. Em cada nível de aprendizado, eu vou trabalhar esses 7 campos de forma diferente. Não é que cada campo eu vou estudar separadamente. Ou seja,
eu vou aprender, por exemplo, abertura e depois vou passar para tática, depois passar para estratégia, de forma gradativa. Não é isso. Na verdade, cada nível do processo de aprendizado, eu vou ter que trabalhar conceitos desses 7 campos, para que dentro de 7 campos eu vou construindo o meu aprendizado para poder ter resultado no jogo. Então, com essa apresentação que a gente vai fazer aqui agora, a ideia é mostrar para vocês o que é isso, como é que é feito isso, beleza? Isso é importante para os alunos novos entenderem que não é difícil, mas com orientação é mais fácil. E quem está em torneio é bom fazer aula de vez em quando, assim, com orientação, que vai ajudar bastante. Então vamos lá, esse slide chama Metodologia de Treinamento do Clube de Xadrez da Educação Integral. Ele foi construído por um projeto que é o Clube Brasileiro de Xadrez Escolar, que é um dos projetos da Fundação Brasileira de Xadrez. A Fundação Brasileira de Xadrez ela foi instituída em 2009, aqui em Ipatinga. Foi instituída pela Associação Comercial da cidade, exatamente porque o xadrez já estava desenvolvendo para as 4 cidades aqui do Vale do Aço, que são Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. E a Liga Municipal aqui coordenava os trabalhos de xadrez, só que a Liga Municipal não poderia usar dinheiro, recurso de Ipatinga, para desenvolver xadrez nas outras 3 cidades. Então a ideia foi criar uma fundação, e nessa fundação a gente poder trazer e usar recursos para desenvolver o xadrez nas outras cidades aqui do Polo Vale do Aço. Um pouquinho de história interessante. Depois que vocês quiserem, podem pesquisar a Fundação Brasileira de Xadrez. Nós temos o site e temos o canal. No canal tem até outras aulas que os meninos podem acessar lá também, no YouTube. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Meu computador deu uma parada, mas ele vai funcionar. Então, quem que é o público-alvo dessa apresentação? São os alunos, os professores, os educadores, né? Essa aula, quando a gente fez, ela foi lá em 6 de janeiro, né? Então, a gente ainda estava em férias ainda, os meninos puderam assistir no online, assistiram, mas a gente ainda estava nas férias escolares. E ela foi voltada também para a qualificação de professores nessa época. Eu lembro que a maioria das pessoas que assistiram foram professores. E aqueles que assistiram, no final, a gente até emitiu o certificado. Aí teve professor lá de Castanhal, no Pará, e outras cidades do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. Teve professor do Brasil inteiro que assistiu essa aula aqui, né? Então ela foi feita de forma presencial e remota. A gente tinha alunos, professores aqui no clube, e também tinha através da internet. Sobre a metodologia, o que é o xadrez, né? Muita gente fica nessa dúvida. O que é o xadrez? Xadrez é arte, ciência, é esporte? O que é realmente o xadrez? Quais são as fases do jogo, né? Quais são as etapas do aprendizado do jogo? Na minha concepção, o xadrez ele vai ser arte, ciência ou esporte de acordo com o que a pessoa vai colocar na vida dele. Por exemplo, alguns jogadores que chegam lá no alto nível, já participaram de competições, assim, eles já encontram o xadrez como uma forma de arte ali. Ele já quer jogar um torneio, ele vai e viaja para um torneio, que conheço muitos amigos, eu mesmo faço dessa forma hoje. A gente viaja para conhecer gente, para rever amigos e para a gente observar outras pessoas. O Lucas querendo fazer uma pergunta, vou dar uma pausa aqui. Pode falar, Lucas? Isso. O Matheus está falando com a gente aqui que ele conhece o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen hoje é o melhor jogador do mundo, né? Ele é um garoto que aos 4, 5 anos de idade já se observava que ele ia ser um grande jogador, e realmente virou um grande jogador. Ele foi campeão mundial até 2 anos atrás. Só que ele desistiu de continuar lutando pelo título. Aí ele largou o título aberto, outros 2 jogadores jogaram pelo título, e hoje o atual campeão chama-se Ji Liren, ele é da China. Só que no final do ano, em dezembro, nós vamos ter de novo um match pela disputa do título mundial. Aí vai ter um novo jogador jovem também, chamado Gukesh, que ele é indiano, que é o desafiante do campeão. Ele vai desafiar o Ji Liren pelo título. É uma grande expectativa. Um chinês contra o indiano. O Magnus Carlsen, que você citou, ele é norueguês. É o primeiro grande jogador da Noruega. Na Noruega nunca teve um grande jogador de xadrez. Ele foi o primeiro grande jogador. Hoje, nós temos alguns países que têm muitos GMs, grandes jogadores muito fortes, né? Vamos pegando o gancho do Lucas aqui, vamos entrando no que é o esporte, né? Então, hoje, nós temos os maiores jogadores do mundo vindo da antiga União Soviética, daqueles países lá, Rússia, Azerbaijão, Ucrânia, e lá naqueles países da antiga União Soviética,
a gente tem um número muito maior de grandes mestres. Grandes mestres é o jogador que chegou ao nível mais alto de xadrez que nos outros países do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos 13 grandes mestres em toda a história do Brasil. Lá na Rússia deve ter uns 500 grandes mestres, só para vocês verem essa quantidade. Eu estou mentindo, 500 é um número muito grande, tá, gente? É muito menor, mas a proporção entre os jogadores brasileiros e os jogadores russos, a proporção é muito maior de GMs. Por que isso aconteceu? Porque alguns países do mundo acrescentaram o xadrez como complemento na educação, colocaram o xadrez na escola. Exatamente como está fazendo aqui em Ipatinga agora. Em Ipatinga nós estamos com o xadrez em todas as escolas da rede pública municipal, onde estão na educação integral. Então isso vai massificar o xadrez na cidade, por isso que a gente está com tanta criança igual vocês que estão aqui na sala, estão pela internet aí, jogando muito bem. Isso começando a destacar nos eventos que vai. Por exemplo, a gente foi no Internacional há um mês atrás, mais ou menos, a gente foi no Internacional lá em Catas Altas. Nós tivemos 2 jogadores que se destacaram e ganharam as suas categorias, ficaram em primeiros lugares. Eram 3 categorias de disputa, 2 categorias os meninos venceram. Por que isso está acontecendo? Exatamente por causa da quantidade de jogadores e da orientação que está sendo feita. Vocês estão estudando xadrez, então, onde você estuda, é orientado, você tem uma massa muito grande, você acaba encontrando aquelas crianças que são os destaques da nossa modalidade. Aqui em Ipatinga, no dia 26, nós vamos apresentar uma Feira do Empreendedor, aí nós escolhemos 3 alunos para mostrar na Feira do Empreendedor o destaque de xadrez dentro da educação integral, e vocês vão ver. Mas entrando especificamente entre arte, ciência e esporte, você vai ver que a parte artística do jogo é quando o jogador atinge um determinado nível que ele não quer mais estudar, mas ele quer viajar com a modalidade dele, ele quer praticar, ele quer transformar as partidas dele numa obra de arte ali naquele momento, só para diversão dele, enquanto ele está viajando, encontrando pessoas novas, conhecendo lugares novos. E revendo os velhos amigos que ele foi formando ao longo da vida. Para outras pessoas, ele é ciência, porque precisa, no xadrez, você estudar para evoluir. Aprender o xadrez de forma básica, todo um xadrez que a gente chama de xadrez primário, todo mundo aprende, xadrez primário. Mas passar para o jogo elaborado, para as outras fases do jogo, a gente precisa estudar. Então, por isso que em algum momento ele vai ter que deixar de ser só um jogo e um passatempo para se transformar também numa matéria de estudo. Como acontece com o português, matemática, geografia, ele vai ter que se transformar numa matéria de estudo se você quiser evoluir. E por último é o esporte, né? Por que ele também pode ser um esporte? Porque ele é uma atividade que você jogando aqui no Brasil, jogando lá nos Estados Unidos, na China, na Rússia, são idiomas muito diferentes do nosso, você vai conseguir jogar porque em todos esses lugares a regra é a mesma. Então, através das regras que são iguais em todos os lugares, você vai até conseguir comunicar-se com as outras pessoas. Por exemplo, se você oferecer um empate, você não sabe o mandarim lá, o idioma chinês, mas você oferecendo um empate, usando a regra do xadrez, o seu adversário vai te entender perfeitamente. Então, a oferecer um empate, quando um colega aqui da sala perguntou, é quando uma partida, você está jogando a partida, num torneio de xadrez, aí você vê que aquela posição ela não vai ter vitória para ninguém. Ela tende a ficar parada ali, não tem jeito dos dois evoluírem. Aí você observa isso, você pode em algum momento propor um comum acordo ao seu adversário para empatar a partida. Essa é uma das formas, uma das 5 formas de terminar um jogo de xadrez. Aí você, quando a pessoa está jogando, está na internet, a pessoa te oferece um empate, você observa se você quer ou não o empate. Se você quer, você aceita. Se você não quer, você continua o jogo. Que o empate não é obrigatório quando alguém te oferece. Você pode aceitar ou não o empate. Você que decide. Ele te oferece. Você não quer, você continua o jogo. Muitas vezes o cara pode tentar lá, tipo assim, está numa posição ruim, ele tentar te enganar e te oferecendo um empate. Aí você vai analisar, essa posição ele está perdido, por que eu vou aceitar o empate? Então eu vou continuar a partida. Entenderam aí, né? Então, como esporte, o xadrez vai entrar nessa situação. Ele tem regras que são iguais em todos os lugares. E, com isso, permite haver campeonatos. Igual eu estava falando sobre a questão do campeonato mundial, que vai acontecer de novo a disputa pelo título mundial, no final do ano. Quais são as fases da partida de xadrez? O jogo, na verdade, quando você vai jogar, você tem que desenvolver plano em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é a abertura.
A abertura da partida de xadrez é no momento que as peças ainda estão na posição inicial, ninguém fez lances ainda, as peças são as torres, os bispos, os cavalos e o rei e a dama, estão presos atrás da estrutura de peões. Ou seja, os peões estão na frente das peças da segunda fila do tabuleiro, impedindo que a maioria das peças se desloquem. Na verdade, a única peça que pode sair da casa inicial e ir para o jogo, sem a gente fazer uma abertura na estrutura de peões, são os cavalos, que saltam sobre as outras peças. Mas as outras peças... Pode falar. Quando alguém quiser falar, Tá. Ok. Então, gente, a gente vai observar o seguinte, que na abertura eu preciso colocar as peças em jogo, eu preciso tirá-las das casas iniciais. E como que eu vou fazer isso? Né? Onde que eu vou colocar essas peças? Na abertura eu tenho alguns conceitos que a gente chama de princípios e ideias da abertura. Eu gosto muito de usar o conceito de um professor que eu vou mostrar aqui na frente, que ele fala que a gente deve pensar no CD e no ET. Não é no CD, aquele CD de plástico, aquele disquinho, o compact disc, que a gente utilizava antigamente. CD e o ET. E o ET não é aquele extraterrestre. O C são siglas. O C é de centro, o D, desenvolvimento, CD. A gente, na hora que vai colocar as peças em jogo, tem que preocupar com o domínio do centro e o desenvolvimento das peças. E o ET? O ET é espaço, de espaço, e T de tempo. O espaço, na verdade, é construído pela minha estrutura de peões. Eu vou ter estruturas abertas de peões a partir do momento que eu conheço onde eu vou colocar cada peão. Por exemplo, se eu começo com o peão do rei, o branco está orientando para que aquela partida possa ser uma posição aberta. Mas aí o preto, ele, com as defesas que ele tem disponível, ele pode aceitar uma posição aberta ou não. Ele pode fechar a posição, ele pode construir uma estrutura de peões para atacar na ala da dama. Então ele tem possibilidades ali de defesa de também buscar um plano que o agrade, que a gente chama de estrutura de peões. E conhecendo essas estruturas, essas diversas estruturas da abertura, eu sei aonde eu vou colocar as minhas outras peças depois. Na hora que eu estou abrindo a posição dos peões, eu sei onde vão os meus bispos, onde vão ser colocadas as minhas torres, os meus cavalos, a minha dama, né? Eu sei onde eu vou colocar essas peças. Então eu preciso de espaço no tabuleiro de xadrez para que essas peças possam ser desenvolvidas. E por último, o tempo, que é uma ideia muito importante da abertura também, porque o tempo na abertura ele vai delimitar para mim quem vai conseguir colocar o maior número de peças para atacar primeiro. Então, quem coloca mais peças no ataque vai atacar primeiro no xadrez. Então, o tempo no xadrez também é um fator de estratégia no jogo da abertura. Também no meio do jogo, o tempo pode ser também um elemento da tática no jogo. Por exemplo, quando eu tenho uma peça do adversário no ar, eu preciso usar com menor número de lances, ou seja, com menor número de tempo, formas para que eu consiga explorar aquela peça do adversário que está no ar. Normalmente eu faço isso por motivo tático, que é o ataque duplo, o ataque 2 pontos ao mesmo tempo. O meu adversário vai defender um ponto, o outro ponto eu consigo capturar. Mas são elementos da estratégia da tática que eu vou falar mais à frente. Então, na abertura, a gente precisa entender esses elementos. E uma das questões que também é muito importante, principalmente aos iniciantes, é a questão da colocação do rei em segurança. Na abertura, eu tenho que ter essas 5 coisas na cabeça. Lutar pelo centro, desenvolver as minhas peças, observar o espaço em que eu estou construindo esse desenvolvimento de peças, fazer isso no menor tempo possível, não colocando uma peça para receber um ataque, tem que movimentá-la de novo no tabuleiro, por exemplo, é uma forma de perder esse espaço, então a gente tem que preocupar com isso. E por último, colocar o rei em segurança também, que é muito importante. É o que eu costumo brincar com os meus alunos mais novos, os meus alunos assim de 8, 9, 10 anos. Se eles colocam o rei em segurança, o mais rápido possível durante o momento da abertura, a primeira etapa da partida, ele vai conseguir jogar com um adulto e até mesmo jogar muito forte, e ele não vai perder na abertura. Não vai tomar nenhum mate bobo na abertura se ele consegue colocar o rei em segurança, fazer o roque o mais rápido possível. O roque é uma das formas da gente colocar o rei em segurança. Não é a única, tá? Estrategicamente existem outras formas, quando a gente fecha determinada estrutura do tabuleiro e leva o rei para aquela estrutura que está fechada, também uma forma de colocar o rei em segurança. Mas a forma mais simples e mais rápida é o roque. O meio-jogo.
Pode falar? Pois é. Capturou, né? O colega está falando aqui que o adversário dele não tinha visão imediata na hora que estava jogando com ele. Pegou a dama e colocou simplesmente no ataque de um peão, no ataque da estrutura de peão, e perdeu a dama, né? De imediato. Depois a gente vai ver a posição, Giovana, a gente vai te explicar o que aconteceu lá. Então vamos para o meio-jogo. No meio-jogo, o que a gente tem? A gente já tem as peças envolvidas, os espaços e a estrutura de peão já está determinada, a gente já sabe contra que estrutura eu vou ter que enfrentar, se é aberta, se é fechada, eu sei se eu vou receber ataque na ala do rei ou na ala da dama, e onde também eu vou poder atacar, se é no centro, ala do rei ou na ala da dama. A estrutura está me apontando esse caminho. Então, no meio-jogo, eu preciso de conhecimentos da estratégia do jogo, principalmente, porque ali vai acontecer os grandes combates da partida. Então é no meio-jogo que as peças vão atacar e vão defender. E é no meio-jogo que vão ser trocadas muitas peças. E a gente, quando está no meio-jogo, a gente ali, muitas vezes, está jogando para ganhar alguma vantagem, seja ela material ou posicional. E com essa vantagem que eu conquistar, eu consegui depois chegar na última fase da partida, que a gente chama de final, e conseguir concretizar minha posição. Existem partidas de características tática, com posições bem abertas, que a gente vai estar lutando no meio jogo para aplicar o checkmate. Mas no checkmate, normalmente, a gente conseguir ganhar, dar o checkmate, normalmente é depois dessa fase da partida. É lá na terceira fase que acontece com maior frequência. Maior frequência de uma partida de xadrez vai acontecer no final do checkmate. Se a gente observar uma partida que acaba na fase da abertura, a gente vai ver que o jogador que tomou checkmate na abertura, ele é um jogador que é muito iniciante, ele não sabe nada sobre conceitos de jogo, nem de estratégia, nem de abertura, ele não sabe nada do jogo. Se ele está tomando checkmate na primeira etapa da partida. Se ele está tomando checkmate no meio jogo, significa que a partida, as posições que ele está aceitando jogar, são posições abertas, que podem estar facilitando o adversário da checkmate nele no meio jogo. Porque o comum é a gente chegar até a última etapa da partida e com o material que sobrou desse grande combate que acontece no meio jogo, a gente conseguir usar aquele material ali para conseguir uma vantagem e chegar no rei do adversário. Por exemplo, se a gente está lá no meio jogo e conseguiu ali ganhar mais peões do adversário, eu posso fazer estrategicamente, eu vou usar as trocas de peças para que eu possa chegar nesse final mais rápido possível e fazer, já que eu tenho mais peões, fazer com que os meus peões possam avançar e promover. Se eu conseguir promover um dos meus peões, eu vou criar um desequilíbrio material muito grande, porque na hora que eu promover, eu posso trazer minha dama de volta, e meu adversário não vai ter a dama. Aí eu vou conseguir, nessa última etapa da partida, com a estratégia que eu usei, foi conseguir a vantagem lá no meio jogo, eu consegui mais peões, aí eu usei outra estratégia, que foi a simplificação da posição, eu troquei peças, simplifiquei a posição e usei aqueles peões que eu tinha a mais para transformá-los em promovê-los em dama. E ali eu usei uma estratégia para ganhar naquele final, para chegar num checkmate lá no final. Já que eu aumentei de novo, quando eu promovi o peão, a minha força material. Eu consegui um desequilíbrio na partida. Então, basicamente, é isso, as 3 etapas do jogo. Abertura, meio jogo, final. Então, eu preciso conhecer bem sobre isso, saber um pouco sobre isso. E é o que nós vamos, ao longo do tempo, com os meninos mais novos, aí, os fabricianos, os meus mais novos aqui, ao longo do tempo a gente vai continuar colocando. E a última coisa também que é importante a gente saber são as etapas do aprendizado, né? Lembra lá no início que eu falei que não adianta a pessoa tentar estudar determinada coisa, que ele não está numa etapa do aprendizado possível, né? Então, conhecer os alunos é importante porque eu vou poder definir em qual dessas fases que ele está e o que eu vou ter que mostrar para ele de estudo para que ele consiga alcançar a etapa posterior. Por exemplo, o que é a fase primária do jogo? A fase primária do jogo de xadrez, ela vai do caos, que a gente chama que a fase do caos é o aprendizado inicial das peças ali, quando ele está aprendendo sobre o que é o xadrez, o objetivo do jogo de xadrez, que é aplicar o checkmate, mas ele ainda não tem conhecimento suficiente, por isso a gente chama de caos, para conseguir pegar tudo que ele está aprendendo naquele momento, como é que é o movimento do cavalo, o movimento do bispo, o que é cheque, checkmate,
que é tomada ampação, o que é promoção. Ele está naquele momento ali que esse conhecimento todo está criando neurônios novos na cabeça dele, formando conexões novas para que ele consiga sair desse caos e com uma rede neural bem formada depois ele conseguir construir os primeiros planos de jogo. Aí, quando ele está começando a construir os primeiros planos de jogo, a gente fala que ele entra na fase do jogo egocêntrico, que é a última etapa do jogo primário. Então, o jogo primário no xadrez começa quando o aluno está aprendendo os movimentos iniciais das peças, que a gente chama de fase do caos, e vai até o momento que ele começa a construir os primeiros planos. Esses primeiros planos, na verdade, eles chamam de jogo egocêntrico, porque, na verdade, o menino está jogando, a criança, o aprendiz está jogando, e ele está construindo o plano dele, mas ele não percebe que tem um adversário que também está construindo o plano e está tentando destruir o plano. Por exemplo, eu posso estar, quando eu estou na fase do jogo egocêntrico, eu posso estar numa linha para dar checkmate no adversário e tomar o checkmate primeiro, porque eu não observei que o meu adversário atacou primeiro e que o ataque dele era mais perigoso do que o meu, porque no tempo do jogo ele ia chegar primeiro no meu rei. Então isso a gente chama de fase do jogo egocêntrico. A segunda fase do aprendizado do jogo, a gente chama de fase de iniciação do jogo científico. Essa fase que a gente chama do jogo elaborado, começa a entrar aí. Nesse momento, é preciso que o aluno comece a estudar mesmo, ele comece a criar um repertório de abertura, para saber quais são os planos das diversas aberturas, né? Nada muito complexo, mas ele já tem que estar criando o primeiro repertório de abertura dele. A primeira abertura que a gente tem na literatura científica, que a gente deve orientar os alunos, são as posições abertas. E dentro das posições abertas, a literatura orienta, que a gente deve ensinar primeiro a abertura italiana para os meninos. Porque a abertura italiana vai dar uma ampla forma de conhecer o xadrez. Cada partida que ele jogar vai ser uma partida diferente. E vai ser fácil também dele encontrar lances, porque a estrutura de peões, ele estando aberto, as peças vão encontrar diagonais, colunas e filas ali para jogarem de forma mais fácil. Ele vai ter caminhos livres para que as peças possam jogar. Ele vai manobrar as peças de forma mais simples. Ele vai encontrar esses caminhos para poder chegar ao objetivo dele no jogo, construir o plano dele. Então a abertura italiana ela é a abertura mais indicada exatamente por causa dessa ampla variedade que ela possibilita de ensino nessa primeira fase do jogo. Onde que termina a fase do jogo científico, para entrar na terceira fase? Se ela começa na retirada do menino do jogo egocêntrico, eu quero tirar a criança do jogo egocêntrico, ela vai terminar, e a retirada do jogo egocêntrico lá nessa primeira etapa da fase da iniciação ao jogo, ela se dá com o aprendizado da proflexia no xadrez. A proflexia também é um conhecimento estratégico que a gente vai ao longo do tempo aplicando, vai ensinando o jogador a pensar no plano dele e no plano do adversário. Proflexia no xadrez significa entender por que o jogador fez determinado lance, qual que é o plano dele com os lances que ele está fazendo naquela abertura. Então, essa forma de pensar no xadrez a gente chama de proflexia. Então, ele vai da proflexia, né, do aprendizado da proflexia no xadrez, é a segunda etapa do aprendizado, até o momento em que o jogador já conhece um pouco mais sobre estratégia e sabe aplicar bem a tática. Então, quando a gente já vê que ele já consegue desenvolver um plano elaborado, por isso chamamos fase do jogo elaborado, um plano elaborado, a gente pode levá-lo à fase da personalização do jogo. Essa última etapa da personalização do jogo, ela vai se dar quando o aluno está escolhendo as coisas que ele gosta, que ele já passou pelas experiências, já desenvolveu e tem uma característica de personalidade para determinados assuntos do xadrez. Aí ele vai dividir esses assuntos do xadrez em situações em que ele vai escolher posições, por exemplo, de abertura, ele vai escolher determinadas aberturas que levam a determinados meios jogos, seja aberto ou fechado, mais estratégico ou mais tático, e levem a determinados finais que ele quer jogar na maioria de suas partidas. Por isso que a gente chama essa fase, essa terceira fase, de fase da personalização do estilo do jogo, do xadrez. Por exemplo, uma pessoa que tem uma característica de personalidade mais tranquila, ele tende a buscar posições que a gente chama de posições mais estratégicas de jogo, ou seja, ele não vai jogar posições mais agudas da tática. O que ele vai fazer é construir planos de longo prazo. Ele vai gostar de partidas que tenham planos mais longos. Ele vai escolher aberturas que vão levar eles até o final da partida. Jogadores que têm uma característica assim, mais agressiva, ou então ele é mais inquieto, são os mais atiradinhos, assim, que a gente poderia dizer na escola, esses alunos normalmente tendem a querer ganhar muito rápido, então eles vão escolher posições
que vão dar mais possibilidades de tática, ou seja, aplicar golpes no adversário. Então é nessa terceira fase do jogo que a gente vai conduzir o jogador a esse estilo pessoal, esse estilo que agrade ele de forma mais pessoal. E o xadrez permite isso. É lógico que quando a gente está lá na iniciação do jogo, já saiu da fase do caos, entrou no jogo egocêntrico, eu como professor já tenho muitos anos que dou aula, eu consigo perceber o meu aluno, desde essa primeira etapa ali, onde que ele vai chegar lá na terceira fase. Né? Se ele vai ser um jogador mais estratégico, se é por exemplo, um Anatoly Karpov, ou se ele vai ser um jogador mais tático, um Garry Kasparov, por exemplo. São os dois extremos, da estratégia e da tática. Né? Apesar de hoje o xadrez está muito diferente em relação a isso. Hoje os grandes jogadores hoje, como Magnus Carlsen, o Cash, os indianos novos que estão vindo agora, com o estudo hoje, então, a gente está percebendo que o jogador ele vai ter que ter um domínio muito grande de estratégia, muito grande de tática. Ele só entendendo tática, só entendendo estratégia, não vai chegar a nível de super GM, dos melhores jogadores do mundo de forma alguma. Hoje eles vão ter que aprender isso. E se dá pela quantidade de conhecimento que eles têm disponível hoje, tá, gente? Hoje os meninos estudam muito mais que as gerações do Karpov e do que o Garry Kasparov. Hoje você entra na internet, você tem 1 milhão de coisas para estudar. Você tem possibilidade de praticar o que você está estudando contra outras pessoas através dos clubes de xadrez. Então você pode estudar e pode jogar. Com o uso dos computadores, você pode treinar muito mais tática do que Garry Kasparov treinou provavelmente. Né? Apesar de ter uma discussão aí que os russos já tinham computador antes do resto do mundo. Mas hoje com o computador, você pode ali estudar 40, 50 exercícios em 15, 20 minutos. Na minha geração isso era impossível. A gente tinha que pegar o livro de tática, montar posição por posição ali no tabuleiro e aquilo ali levava uns 5 minutos só para você montar a posição, analisar a posição e responder o exercício. Hoje o menino já tem isso montado no computador e a verificação disso é muito mais rápida também, porque ele tem mecanismos, tem máquinas de análise que depois que ele faz o cálculo dele, o análise e o cálculo dele, ele pode usar a máquina de análise ali no final para comprovar se ele estava certo ou errado naquela análise e naquele cálculo. Então, eles treinam mais e com a qualidade melhor, porque essa máquina de análise faz a mesma coisa que o GM fazia. Na minha época, se eu quisesse virar um grande jogador, eu precisava de um grande professor. O grande professor era o GM. Aqui no Brasil tinha, o quê? 3, 4 na minha época. Então, como é que a gente ia ter esse GM estudando junto com a gente ali para mostrar que aquele cálculo, aquela análise que eu fiz estava certo? Hoje a criança não precisa desse GM. Ela pode usar um motor de análise do programa para que esse motor de análise dê para ela o resultado ali, mostrando até melhor do que muito GM poderia mostrar para ela. Então as possibilidades de estudo hoje fizeram com que essas gerações mais novas se tornassem grandes jogadores. Por exemplo, a Índia, ela se destacou na última Olimpíada agora, tanto no feminino quanto no masculino, exatamente porque ela pegou os jovens, né, que estavam se destacando e que iam virar GMs antes dos 14 anos. GMs, grandes mestres de xadrez. Olha, isso é impensável no Brasil. Quem sabe que na educação integral, daqui uns 5, 6 anos, vai chegar um pouco próximo disso. Né? O nosso objetivo é chegar construindo essas coisas aqui na nossa região, principalmente no Brasil. Mas lá na Índia já está se fazendo isso. Então, a quantidade de GM que eles tiveram com 14 anos ele foi grande. E esses GMs de 14 anos agora, que estão com 17, 18 anos, estão ganhando os torneios, estão fazendo. O Gukesh ganhou o torneio de candidatos. Foi o melhor jogador da Olimpíada. Tem o Pradma Gandhi, tem outros diversos jogadores também, com essa faixa etária com menos de 21 anos, que já chegaram ao alto nível. Na minha época, um jogador virar um GM aqui no Brasil, ele tinha que mudar para a Europa, para lá na Europa ter um grande professor e jogar muitos torneios para fazer as normas de GM. Então, os jogadores que viraram GM no Brasil, na minha geração, foram os que tiveram a possibilidade de mudar para a Europa e morar na Europa. Aqui agora está mudando essa realidade, porque o computador hoje, ele está fazendo isso que a gente pode utilizar. Então, hoje eu tenho uma máquina, eu tenho internet. Basta a gente orientar os alunos para o uso disso. Até o celular hoje, por exemplo, eu tenho máquinas de análise no celular que se eu estiver usando num torneio de xadrez, eu ganho até do grande mestre, até do Magnus Carlsen eu posso ganhar. Houve uma polêmica há pouco tempo de um jogador americano que apareceu num torneio lá, ganhando de todo mundo. O pessoal levantou a hipótese lá, porque ele não ganhava, ele era um jogador assim de um nível intermediário, de uma hora
para estar ganhando até do Magnus Carlsen, o pessoal levantou a hipótese que ele poderia estar, durante o momento que ele pedia para ir ao banheiro, usando o celular para fazer análise da posição que ele estava jogando lá com o Magnus Carlsen. Usou essa polêmica. Não foi nada provado, mas o pessoal ficou nessa dúvida. Pode falar, Lucas. O Lucas queria perguntar aqui na sala. O Lucas viu uma outra informação na internet lá, que a cada jogada que o jogador fazia, o cara ia no banheiro para olhar no celular a resposta para o lance que ele ia fazer. Houve isso muito, né? Teve um outro GM também que foi banido do xadrez, que tinha uma câmera no banheiro e não sabia. Ele pediu para ir no banheiro, foi no banheiro e foi lá para o celular, não ia fazer análise da posição. Só que tinha uma câmera no banheiro que ele foi, e foi flagrado com a câmera, expulsado do torneio, a FIDE deu uma punição. Ele está há 8 anos já sem jogar xadrez. Ele não pode jogar mais campeonatos oficiais. Ele está jogando só na internet, lá, brincando de xadrez, mas oficial nada. E grande mestre de xadrez fazendo isso. É uma vergonha, né? Aí é o que eu falo com os meus alunos. Olha, quando criarem conta no Lichess, não usem máquina em hipótese alguma. Porque essa conta, ao longo do tempo, ela vai mostrando que você é uma pessoa limpa, que é pessoa direita, que você não faz uso de coisa errada. Então, quando a gente entra no Lichess, a primeira coisa que eu vou ver num campeonato de xadrez, quando eu estou jogando xadrez online, um torneio online, contra determinado adversário, se a conta dele é uma conta nova ou se é uma conta antiga. Se for uma conta nova, eu fico na dúvida, será que essa pessoa está usando máquina contra mim? Agora, se a minha conta é antiga, se a conta do meu adversário é antiga, eu sei que esse jogador, ele é um jogador sério. Porque no clube de xadrez, lá tem os moderadores. E esses moderadores analisam as pessoas jogando. E aquela pessoa que está usando máquina de forma cotidiana, ele acaba sendo pego. E ele é banido do clube. Aí ele tem que fazer uma conta nova depois para voltar ao clube. Usar um e-mail novo e fazer uma conta nova. Então, as pessoas que estão sempre trocando de conta, certamente são pessoas desonestas, que estão fazendo coisa errada. Eu, no Lichess, a minha conta é de 2013. E o Lichess começou em 2013. Então, desde a época que o Lichess entrou no ar, minha conta está lá. Chama Gafilho. Se vocês quiserem entrar lá depois, GA Filho. É o meu login. Se quiserem me desafiar quando eu estiver online, para me brincar com vocês, podem entrar e me desafiar. E olha no meu perfil lá. A minha conta é de 2013. Eu nunca fui pego usando máquina, porque eu nunca usei. Entenderam? Então é isso que eu gostaria que vocês também fizessem. Porque ao longo do tempo, essa conta vai ganhando tempo e vai ganhando um status de honestidade. É como se fosse o seu cartão de visitas. Né? Pode falar? Aham. Você tem um e-mail? Pois é, pelo e-mail você pode pedir para reenviar a senha. Aí você entra no e-mail e retroca a senha depois. O Lucas ali ou o Samuel vão te ajudar depois. Beleza? Não vai ser um registrar que você vai entrar, não. Você vai entrar normal. Ô Samuel, você ajuda ele depois aqui, mas vamos segurar agora, vamos olhar um pouquinho para a tela aqui, que aí a gente, depois da for entrar no Lichess, o Lucas te ajuda. Beleza? É porque nós temos um aluno na sala também, nós vamos ajudando aqui. Então vamos para frente. A gente sabe um pouquinho sobre as etapas do aprendizado do jogo também. Vamos passar o slide aqui, vamos esperar carregar, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de treinamento, que isso é muito importante. O que é método de treinamento? Como que eu vou me posicionar para aprender o xadrez? Qual metodologia que eu vou usar para aprender? São muitas metodologias. Eu vou apresentar algumas aqui que eu gosto muito, que eu uso como referência, e que de pessoas próximas e de pessoas mais distantes. Pessoas que já trabalham há 40 anos, pessoas que trabalham há 20 anos, e outros jogadores que conseguiram construir no mundo, tipo assim, uma grande escola de xadrez. Eu vou mostrar essas referências para vocês. Quando a gente vai pensar sobre a questão do método de treinamento, a gente tem que pensar também sobre o que é tática e estratégia, que é o plano da partida, o que são os elementos do jogo e as habilidades que eu tenho que desenvolver para me jogar uma partida legal, e quais são os professores e seus métodos. Né? Sobre o plano de jogo, tática e estratégia. Tática são planos de curto prazo, são aquelas coisas que eu vou observando no tabuleiro, que eu posso levar uma vantagem rápida ali e ganhar material, ou então ganhar uma posição, então eu uso a tática. A estratégia é meu plano de longo prazo. Quando eu escolhi a abertura que eu vou iniciar o jogo com ela, seja de brancos ou de pretas, eu estou escolhendo meu plano de longo prazo.
Ou seja, estou escolhendo meu plano estratégico geral da partida. Só que esse plano geral da partida, em alguns momentos do jogo, eu observo que eu posso usar algum elemento da tática, naquele meio do plano a longo prazo, para me levar a alguma vantagem. Eu gosto de citar coisas cotidianas da vida. Por exemplo, se eu saio de casa e quero vir até o 7 de outubro para fazer a minha aula de xadrez, eu tenho um plano de longo prazo. Eu vou sair de casa no horário de 7 horas, porque eu moro longe do clube, eu vou ter que ir no ponto de ônibus, pegar um ônibus, chegar no clube, eu vou ter que dar uma caminhada, porque o ponto é mais distante, então eu vou ter que sair de casa por volta de 7h30 para chegar às 8 horas lá. Então esse planejamento, essa escolha que eu estou fazendo, eu vou sair do clube 11 horas da manhã, vou pegar um ônibus depois 11h30, para chegar em casa por volta de meio-dia, isso é meu plano de longo prazo. Mas de repente você, na hora que sai de casa, aí você está em direção a um ponto, passa um amigo de carro, fala, para onde você está indo, Giovana? Tio, eu estou indo para o clube de xadrez para estudar. Eu vou passar lá perto, você quer uma carona? Então, isso encurtou seu caminho. Você não vai ficar muito tempo no ponto para chegar, porque a pessoa vai passar em frente ao clube e te deixar lá na porta. Então, isso é a tática no xadrez. A gente vai observando durante o caminho coisas que vão acontecendo no tabuleiro. O adversário pode ter deixado uma peça ali cravada e eu posso acumular força daquela peça cravada, eu posso atacar de novo e ganhar material. O adversário pode ter deixado a dama tirado a dama muito cedo para o jogo, como tem muito iniciante que gosta de tentar o mate do pastor, traz a dama muito cedo para o jogo, e ela vai ser vítima de ataque, vai perder tempo no jogo. Aí eu posso tirar o meu cavalo, atacar a dama, estou ganhando tempo, que é um dos elementos da abertura, em cima do jogador. Isso é a tática que estou usando. Pode falar, Giovana? O bispo? E depois a dama? Pois é. Quando a pessoa está fazendo um lance errado, a gente observa e vai usar a tática. Você observou que seu adversário está fazendo uma abertura irregular e que ele abriu espaço para que suas peças possam dar o checkmate dele. Normalmente, esses checkmates de abertura é porque o outro errou muito. Lembra que o tio falou? E os elementos do jogo, suas habilidades. Então, para a gente desenvolver no jogo, a gente vai ter que aprender noções, conhecimentos sobre abertura, meio jogo, final. A tática e a estratégia está relacionada ao plano, mas também são dois dos elementos do jogo. A análise e o cálculo são as duas habilidades mais importantes, né? Então, abertura, meio jogo e final é estudo, é conhecimento. Tática e estratégia faz parte dos elementos do jogo com os quais eu vou observar o plano da partida. E a análise e o cálculo são habilidades intelectuais que você levado a treinar para que eu possa desenvolver. O cálculo e a análise está relacionado que os antigos argentinos chamavam de visão mediata e imediata, ou seja, a capacidade do jogador olhar para a posição e de imediato, sem observar nada, ele rapidinho perceber o que está acontecendo no tabuleiro. Ele vê a peça no ar, ele vê a estrutura do adversário rompida, ele já vê onde que é o ponto mais fraco do adversário, que ele deve acumular ataque, isso sem pensar. Por isso que a gente fala de imediato. E a mediata é o que a gente usa mais na análise, a visão mediata, eu vou usar os elementos que eu já aprendi da estratégia e da tática. Eu vou na estrutura, por exemplo, de peões, quando eu estou pensando de forma estratégica. Como é que estão as ilhas de peões do adversário? Quantas ilhas ele tem? Então, com isso, eu vou conseguir construir um plano de jogo usando a estratégia, analisando a posição de forma que a gente chama de visão mediata. Hoje, no xadrez moderno, alguns jogadores e alguns mestres agora estão começando a usar também nos livros modernos, veio exatamente do Magnus Carlsen, influência do Magnus Carlsen, eles estão trocando um pouco esses nomes de imediato e imediato para intuição no xadrez, visão intuitiva no xadrez. Eu não gosto muito disso não, porque isso acaba, a intuição, ela é uma palavra um pouco empírica, assim, sabe? Ela não vem do lado científico, não. Ela é meio que empírica. Não está errado usar a palavra intuição para construção de planos, porque o que acontece com a intuição, na verdade, é que intuição, quando eu encontro alguma coisa intuitiva, um caminho intuitivo para me seguir, esse caminho intuitivo também é influenciado pelo aquilo que eu já aprendi na minha vida, por aquilo que eu já estudei. Então, se eu já estudei determinado conceito, aquilo está lá no meu cérebro, eu tendo a usar aquele conhecimento sem pensar nele.
é o que exatamente a visão imediata faz. A gente encontra caminhos sem ficar pensando. Eles estão usando mais ou menos hoje, trocando um pouquinho o nome dos termos, mas trocando em miúdos, basicamente é isso. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre os professores e os métodos. Eu vou levantar um pouco a minha tela. Observem primeiro. Esse velhinho sorridente aqui, eu gosto muito dele. Ele é do Rio de Janeiro, é o professor Holanda, está lá no Rio de Janeiro há muitos anos. Eu acho que é o professor mais antigo do Brasil. Eu não posso afirmar isso, mas acredito que se não for o mais antigo, é um dos mais antigos. Excelentes resultados, e é professor de xadrez escolar mesmo. Ele gosta de trabalhar em escolas, do jeito que o tio Geraldo gosta também. Ele é do xadrez escolar, ele é lá do ramo mesmo. Então, ele já trabalhou em quase todas as escolas do Rio. Ultimamente, ele está trabalhando em uma das escolas que foi construída debaixo de das arquibancadas de uma das arenas onde aconteceu a Olimpíada. Então, ele está dando aula de xadrez nessa escola hoje. O nome do método dele chama método das faixas. Então, o que ele faz para que o aluno possa estudar e evoluir no xadrez? Ele usa um método no qual é bem semelhante aos esportes de luta. Por exemplo, o judô. Quando o iniciante começa o judô, ele tem uma cor de faixa, que eu acho que é faixa branca. Aí a ideia do lutador de judô é chegar lá na faixa preta que está à frente, lá em cima. Porque quando ele chega na faixa preta, significa que ele é um atleta de competição, de alto rendimento. Então, o que o professor Holanda faz? Ele estimula os alunos, ele dá cor de faixas para os alunos, e cada faixa o aluno sabe muito bem o que ele tem que estudar para depois fazer um exame à prova. Naquela prova, ele provar que já aprendeu e já pode ganhar aquela faixa. Então, ele vai lá e estuda, por exemplo, determinada abertura, porque é o exame de faixas dele. Para conseguir sair da faixa branca e chegar na faixa marrom, vai ser necessário que ele saiba aquela abertura no exame de faixa que ele vai fazer. Então, o método que o professor Antônio Holanda usa chama-se o método das faixas. O segundo professor que eu coloquei também é brasileiro, amigo meu também, é o professor Gerson Pérez Batista. Esse MN aqui na frente, do nome dele, é um título que ele tem, que significa mestre nacional de xadrez. Ele é um mestre nacional. O professor Gerson usa o método dos 6 pilares. Eu já até citei aqui na sala, um pouquinho mais cedo, que eu gosto muito do método dele, porque o método dele ele já envolve um pouco do xadrez escolar, mas também já pensa um pouco nesse resultado. Então ele é mais voltado, o Gerson, na verdade, ele é mais voltado para o treinamento do que para o xadrez escolar. Então, o que acontece com o método dos 6 pilares? Diferente do método das faixas, ele usa o rate do atleta para orientar o que ele vai estudar para subir o rate, para melhorar o rate dele. O rating, na verdade, é uma pontuação que o jogador tem quando está participando de competições. Então, esse rate ele vai variar dentro dos eventos que o jogador joga. Vamos supor, se eu ganho mais partidas num campeonato, o meu rate vai subir. Se eu perco mais partidas, o meu rate vai descer. Então, esse rate vai determinar a minha força de jogo, essa pontuação. Nós temos 2 tipos de rate hoje mundiais. O presencial, que é das confederações, a Federação Mineira de Xadrez tem o dela, a Confederação Brasileira de Xadrez tem o rate presencial dela, a FIDE tem o rate presencial dela, e aqui na Fundação nós vamos introduzir o nosso rate presencial também. Esse rate é importante para a gente determinar o nível de evolução de vocês. Então, na Fundação Brasileira de Xadrez, a gente, a partir do próximo torneio, que vai acontecer no dia 19, a gente também vai começar a trabalhar a faixa de rate de vocês. Para que isso? Para nos torneios mais à frente, a gente já saber quem são os alunos que estão aprendendo xadrez, quem já está numa posição intermediária e quem já aprendeu aquilo daquela categoria que ele está jogando. Porque aí eu posso, a partir desse conhecimento, saber aonde que eu vou colocar vocês. Xadrez não tem muito a ver com faixa de idade, não. Muitas vezes os pais e as mães acham, mas meu filho tem 8 anos, está jogando lá na categoria de 10, 12 anos, com meninos de 10, 12 anos. Isso está errado. Não, muitas vezes pode não estar errado. Muitas vezes aquele jogador de 8 anos, ele já tem um conhecimento do jogo que dá para ele ter resultados jogando com jogadores que são mais velhos do que ele, mas que têm o mesmo nível de conhecimento que ele está tendo. E se eu pegar essa criança de 8 anos e continuar jogando com iniciantes, ele continuar jogando com os meninos que não sabem nada sobre xadrez, o que vai acontecer? Ele vai ficar atrasado. Ele não vai conseguir evoluir. Então eu preciso, com as faixas de rate, encontrar esse caminho para que ele possa evoluir. Então o rate é a forma mais
correta de analisar onde e qual conhecimento de jogo, qual é a força de jogo que aquela criança ela está naquele momento. Faixa de idade no xadrez não diz nada, né? Tem a ver a relação da maturidade, né, da construção dos planos, do encontro com a vitória ou com a derrota, como eu vou me importar quando eu vou ganhar ou quando eu vou perder, se eu vou ficar chateado ou não. Isso faz parte da personalidade do jogador. Mas o xadrez trabalha isso muito bem. Então, se eu estou com o menino na competição, estou trabalhando direitinho a parte psicológica dele, ele vai continuar evoluindo e vocês vão ver que não vai ter nada a ver, não vai ter problema algum um garoto que está sendo bem assistido jogar lá de 8 anos, jogar uma categoria lá que os meninos já têm 12, 13 anos. Né? Os meus filhos faziam isso muito. Desde os 4 anos aprenderam xadrez, na escola tinha xadrez, eles evoluíram muito depressa, começaram a participar de competição, começaram a participar de campeonato brasileiro. Na cidade eu não podia deixar eles jogarem com os meninos de mesma faixa de idade, porque o nível de estudo deles era muito maior. Então o resultado de competição deles ia ser muito maior. O xadrez, conhecimento é igual a habilidade. Então quanto mais eu estudo, mais habilidades eu vou formando. Então, essas habilidades que eu vou formando vai ficando bem discrepante em relação àquelas crianças que estão fazendo xadrez, mas como lazer na escola. Os que estão competindo desenvolvem mais depressa. Então, o método dos 6 pilares, diferente do método das faixas, ele faz isso. Ele trabalha não só conteúdo, mas ele trabalha também a força de jogo do jogador, usando o rate como referência para fazer isso. E o último velhinho aqui é o Mark Dvorak. Ele faleceu já há alguns anos, mas deixou o legado da escola russa, né? Ele não foi o primeiro da escola russa, mas foi o que desenvolveu ela ao nível que nós conhecemos hoje. Quem introduziu métodos de treinamento foi Mikhail Botvinnik, que foi o primeiro russo a fazer isso. Mas quem desenvolveu a escola do Mikhail Botvinnik, que é um modelo também para ser usado no mundo inteiro, inclusive os indianos usaram, foi o método da escola do Mikhail Botvinnik, a gente vai ver que ela cai no Mark Dvorak. Foi ele que desenvolveu o material para estudo. Então, por isso que eu gosto de citar ele mais do que o Mikhail Botvinnik como método de escola russa. Porque todo o conteúdo que a gente tem hoje de conhecimento de livro, como metodologia de ensino, foi depois, dentro da escola do Mikhail Botvinnik, que ele participou também. Ele foi aluno, depois virou professor. Foi ele que foi registrar isso e trazer isso para a ciência. Então, o Mark Dvorak, para mim, é uma referência. Qual que é a diferença dele do método da escola russa para o método dos outros professores, o método das faixas dos 6 pilares? A diferença deles é que eles fazem isso num nível de profundidade muito maior do que os outros 2 métodos. Né? No método dos 6 pilares, por exemplo, que está trabalhando também com competição, o professor Gerson, ele trabalha com uma ampla variedade de alunos. Ou seja, ele está pegando uma criança que está aprendendo estratégia, mas já tem aluno lá que já é campeão brasileiro, já está jogando mundial, pan-americano. Então ele tem lá nas turmas deles alunos de vários níveis. Na escola russa, não. Na escola russa, eles separam esses jogadores por faixa de rate, mesmo que nós queremos fazer aqui na educação integral, e dentro da faixa de rate, a gente vai trabalhar especificamente com aquela faixa de rate. Os indianos fizeram isso, tiveram muito resultado. Foi muito satisfatório o resultado deles nos últimos 5 anos. Eles começaram um trabalho há 5 anos atrás, já foram campeões olímpicos, tanto feminino como masculino, este ano. Na Olimpíada, 2 anos atrás, que a Olimpíada de Xadrez acontece de 2 anos, eles já chegaram às finais das Olimpíadas, há 2 anos atrás. Esse ano eles foram os campeões e conseguiram também ganhar o torneio dos candidatos. Então, eles serão os desafiantes com o Gukesh pelo título no Mundial. Então, foi um trabalho de 5 anos que deu muito sucesso. Eu já expliquei, né, que os indianos, o que eles fizeram? Pegaram o modelo da escola russa e colocaram dinheiro naquele modelo. E na Índia já está massificado o xadrez há muitos anos, tem muito GM na Índia. E um dos GMs, que é o que fez o projeto, que é o cabeça do projeto, ele se chama Visna Anand. Anand, ele foi campeão mundial também. Então, ele, como status de campeão mundial, ele conseguiu um patrocínio muito, muito grande, no qual ele podia levar os atletas para os eventos internacionais. Então, os meninos não só jogavam na Índia, mas jogavam todos os torneios da Europa, todos os torneios lá na Ásia. Eles viajaram muito com o xadrez. E, com isso, foram ganhando experiência e chegaram no nível que estão atualmente. Então, o recurso, né, quando você tem uma massificação do jogo, então você tem muitas pessoas ali com o jogo massificado,
Nessa massificação, você pode conseguir os talentos, você pode pegar os jovens talentos, como a gente já tem aqui aos sábados na educação integral. Aí você vem, coloca investimento, coloca o dinheiro possível para conseguir levar essas crianças para os eventos, você depois vai ter resultado. Né? É o que nós pretendemos com a Feira do Empreendedor também, atrair os patrocinadores para que os patrocinadores possam patrocinar esses jovens talentos nas atividades que eles vão fazer, os eventos que eles vão fazer. Imagina, se o pai tiver que custear 4, 5 competições de xadrez no Brasil. O Brasil é um país continental. Se você vai jogar um torneio lá no Rio Grande do Sul, você vai ter que ir de avião. É São Paulo ali, que é longe, você já vai avião. Brasília, você vai jogar um torneio, é avião. Isso é muito caro. E normalmente a criança fica lá 3, 4 dias. Ela vai ter que ficar lá sexta, sábado e domingo. Então ela vai ter que ficar em hotel, vai ter alimentação, taxa de competição, o transporte interno, o avião para chegar. Então isso tudo custa dinheiro. Então o pai muitas vezes não tem esse recurso. E nós, principalmente na educação integral, né, que a gente tem criança ali que o pai tem 3, 4 filhos que destacam. Imagina o pai pagar para 3, 4 filhos um recurso desse. É muito dinheiro, é muito gasto. Então a gente precisa atrair os patrocinadores para esses projetos. E é o que nós estamos trabalhando ao longo do tempo aqui no Clube de Xadrez. O Clube de Xadrez, na verdade, é essa feira do empreendedor, que o Sebrae promove todo ano em educação aqui em Patinga, tem trazido bons resultados ao xadrez aqui na cidade. Né? Junto com a Fundação de Xadrez, a gente conseguiu verba para a gente construir a sala que nós temos hoje. Na nossa sala que nós temos hoje, o que a gente precisa melhorar é a estrutura de cadeiras, mesas e o forro. Agora, materiais e programas de treinamento, nós temos comparado às melhores escolas da Rússia do xadrez. As nossas TVs, os nossos computadores têm programas e métodos de treinamento, a nossa internet, a gente tem coisa que comparava os melhores clubes do mundo. A gente pode integrar os nossos jogadores a qualquer lugar. Por exemplo, esse ano, mais no final do ano, a gente vai fazer um campeonato pan-americano híbrido. Híbrido significa que os atletas estão nos seus países, nos seus clubes de xadrez jogando. Nossa sala vai ser possível fazer isso. Nós vamos conseguir colocar os nossos alunos jogando com jogadores de outros lugares. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar sobre o que é o método aqui que a gente vai trabalhar com os nossos alunos. Eu vou fechar aqui agora. Vou abrir o ChessBase para me mostrar algumas coisas agora sobre o que eu observei no evento com os meninos de Fabriciano e com os meus próprios alunos. Então, nós vamos começar um pouquinho aqui, pelo nível que eu observei, de coisas que eles precisam se ligar mais. Alguns já têm esses conhecimentos, outros eu sei que ainda não têm, principalmente os meninos de Fabriciano, precisam desses conhecimentos. Então, nós vamos começar com base aqui. Quando a gente está jogando torneio de xadrez, a primeira questão que a gente tem que pensar é como que eu vou fazer as minhas aberturas, qual é o meu repertório. O que é repertório? Repertório é o que eu conheço, o que eu já aprendi sobre a primeira etapa da partida, sobre a abertura. Quando o meu adversário jogar determinado lance para abrir o jogo, como que eu vou responder? E isso eu vou ter que ter chama-se repertório, porque eu não posso fazer a mesma coisa de brancas e de pretas. E meu adversário de brancas ou de pretas, ele também pode abrir de formas diferentes. Então eu tenho que ter um conhecimento chamado repertório do que eu vou fazer quando ele iniciar de determinada maneira e como que eu vou responder. Por isso chama de repertório. E o repertório da abertura é importante. Ah, tio, mas não é importante só saber que eu quero dar checkmate no rei do adversário? Não. Só saber que eu quero dar o checkmate é até muito legal, mas não vai funcionar quando eu estiver em competição jogando com adversários mais fortes. Os adversários mais fortes, eles tendem já a ter esse repertório e já ter um plano bem definido. Quando ele vai jogar o torneio e começar a partida dele lá no torneio. Então, se eu também não tenho um plano bem definido para me continuar as minhas partidas, eu posso estar levando desvantagem. Então, vamos lá. Pode. Acho que o banheiro que está aberto está de frente lá. Tá? Pé do campo. Então, gente, olha só. Qual é a abertura que eu tenho trabalhado bastante com vocês? É a abertura italiana. Vamos de novo aqui, só rapidinho aqui, eu vou mostrar outras possibilidades. E vou mostrar também, aqui, já que a gente está propondo o jogo, propondo aprendizado, eu vou mostrar aqui o que eu quero que depois, na hora do momento da prática, que já chegando no momento da prática, daqui uns 10 minutos a gente vai fazer isso, a gente vai praticar um pouquinho durante a aula, como que a gente vai conduzir essa abertura, beleza? A gente vai partir um pouquinho para o nível mais elevado.
desse conhecimento. Os meninos estão entrando agora, depois vou mostrar para eles, lá entre as aulas gravadas, qual foi a aula que eu falei sobre determinada abertura específica, que é a base do conhecimento. Mas como eu já tenho alunos aqui que já estão há mais tempo, eu quero já continuar a evolução aqui. Então vamos lá. O que é abertura italiana? A abertura italiana é aquela que se configura com lance E4, o preto responde com E5, o branco joga o cavalo atacando o peão, o preto responde com o cavalo defendendo o peão, e o branco joga o bispo C4. Essa colocação das peças de jogo é o plano da abertura italiana, se chama abertura italiana, ela configura a abertura italiana. O Lucas quer fazer uma pergunta, pode fazer, Lucas. Sim, aí deixa eu falar com você, Lucas. Essa base aqui é a forma jogada que o adversário, tanto de brancas ou de pretas, quer alcançar na posição. Então essa aqui é a estrutura que a gente vai ver, vocês estão vendo aí na internet, é a estrutura que eu quero alcançar com a abertura italiana. Então se meu adversário faz outros lances, a gente já pode ficar ligado, já pode pensar em proflexia logo no início da partida. O jogador mais esperto já começa a pensar, opa, ele está fazendo outros lances. O que ele quer com os outros lances? Qual que é o plano dele? Então, de repente, se a gente começa a pensar, a gente vai perceber que o plano dele, às vezes, é um contra-ataque no centro, às vezes é um lance errado ou irregular. Se esse lance é errado, eu posso ter uma possibilidade de explorar. Agora, se é um contra-ataque, de repente eu vou ter que mudar a minha forma também de planejar a continuidade da abertura. Então, se o meu adversário não está entrando na posição básica, ele quer um plano diferente. Então, eu tenho que usar a proflexia para entender o que ele está fazendo. Entender se está correto o que ele está fazendo ou se é um erro. Se for correto, como eu vou cuidar daquilo, como eu vou continuar a minha abertura para que eu possa manter a minha vantagem de primeiro lance, porque quem fez o primeiro lance de brancas ali, ele vai atacar primeiro, se ele jogar bem, e o preto só está defendendo no início para depois contra-atacar. Então, eu vou ter que pensar sobre proflexia, vou ter que usar proflexia. Só que essa estrutura, ô Lucas, é a melhor estrutura, tanto para o branco quanto para o preto, ok? Todos os outros planos vão ter ali algum problema. Tanto o contra-ataque central imediato pode ter um problema. Por exemplo, vamos voltar a essa estrutura básica, que vocês gravassem. Por exemplo, se eu estou nessa posição, ataquei o peão do adversário, ataquei E5 com o cavalo, e ele pensou num contra-ataque aqui de imediato, ele pode ter problemas nessa posição, né? Por exemplo, como eu fiz meu lance primeiro, eu vou atacar primeiro. E ele não vai ter tempo depois para conseguir manter a defesa. Então, olha só, aqui pode haver um problema se eu capturar o peão dele, ele capturar o meu peão, e eu agora jogar minha dama atacando o cavalo dele. Aqui ele tem o primeiro problema na posição. Minha dama está atacando o cavalo dele, eu agora tenho duas peças desenvolvidas. Lembra que na abertura a gente tem que pensar sobre centro, desenvolvimento, espaço e tempo? Então, nesse momento, se ele joga a dama para atacar o meu cavalo, continua me copiando, ele vai perder peça, porque eu vou capturar o cavalo dele, defendendo o meu cavalo. Observou ali? Ali ainda tem problemas, para o branco também, mas a estrutura ali já ficou diferente, eu já estou explorando o tempo dele. Pode falar, Giovana? Ficando. H5? Isso. É. O que você fez é uma habilidade legal, gostei. A Giovana mostrou uma análise de posição aqui para mim com cálculo. Então ela usou análise e cálculo, é a visão imediata dela, está funcionando. Olha que legal, os meus alunos estão chegando nisso. A Giovana pensou o seguinte, se eu tenho um outro posso usar um outro plano aqui. Vamos supor, se eu sou um jogador mais iniciante, eu vou pegar minha dama, trazer minha dama em H5, porque o meu plano aqui é usar minha dama em H5, junto com o meu cavalo de E5 para dar o checkmate. Só que a Giovana percebeu que esse plano está errado.
porque o adversário poderia jogar a dama em E7, protege o checkmate e ainda ataca o meu cavalo. Aí eu vou ter problemas. Isso que a Giovana fez aqui é a habilidade de análise e usou o cálculo para comprovar que aquilo que ela observou, aquele plano de jogar dama H5, ele não funcionava. O cálculo mostrou para ela. Então ela usou duas habilidades. É isso que eu quero levar os meus alunos a esse nível de conceito do jogo. Isso chama-se análise e cálculo. Então, se a gente volta na posição, então, e joga a dama, aqui está mais assertivo. Por quê? Eu já de imediato uso o meu tempo. E já estou colocando mais uma peça em jogo. E já estou criando mais um problema. Então, qual é a análise rápida que a gente observa da posição? Que dama ataca. Ele não tem tempo para atacar o meu também. Ele vai ter que procurar um lance de defesa. E se ele cometer um lance errado de defesa, por exemplo, jogando neste momento aqui o cavalo dele, voltando o cavalo para F6, eu posso aqui agora usar a tática para ganhar material. Então ele fez lances de contra-ataque da abertura sem tempo para isso. Eu usei a profilaxia lá no início, quando ele joga o cavalo, atacando o meu peão, e com a profilaxia eu descobri que o plano dele era pegar o meu peão. Aí eu busquei uma alternativa. Eu pensei, opa, eu devo jogar o meu cavalo em C3 e defender o meu peão, ou eu posso usar o tempo para conseguir levar alguma vantagem. Então, nessa posição, quando a gente faz esse análise, depois a gente pode observar que a gente pode usar o tempo. Então, aqui eu já posso capturar o peão. Se ele pegar o meu peão, eu vou aqui atacá-lo. Agora ele vai ter que jogar preciso para não perder nada. Se ele não usar a precisão aqui, ele vai se dar mal, né? Se ele jogar, por exemplo, o cavalo lá em F6, ele vai tomar aqui um ataque duplo. Como? Perdendo a dama. O cavalo branco não vai em F3. Só em F3? Olha só. Aqui, Lucas, você como um aluno novato, existe um método chamado método lance candidato. Quando a gente quer encontrar um lance bom na partida, o que a gente faz? A gente cria uma lista de possibilidades do jogo. A gente observa o problema, a gente faz análise. Na análise, eu observo que a minha dama colocada em E2, ela quer um raio-x no rei lá em E7. Só que eu tenho meu cavalo no meio do caminho. Eu preciso tirar o meu cavalo para atacar o rei dele. Então, se eu já descobri o problema, agora eu vou pensar em lances possíveis para retirar esse cavalo ganhando alguma coisa. Aí eu vou criar uma lista, né, Giovana, de lances candidatos. Giovana, quantos lances candidatos... Não quero o lance correto ainda não, eu quero a lista. Quantos lances candidatos você viu? Quais são que o tio vai anotando? Não é para ganhar a peça, eu quero todos os lances candidatos, Giovana. Todos que você viu. Bom, o Lucas já mostrou para a gente, né? Que é voltando o cavalo para... Opa, desculpa aí. Vamos voltar aqui. Para F3. Vou marcar os lances candidatos do cavalo. F3. Mas se a gente viu do Lucas lá em F3, a gente vai ver também um lance candidato em D3. O movimento do cavalo é um movimento em carrossel, então o cavalo tem pelo menos 8 lances candidatos nessa posição centralizada. Olha que todas as casas que o tio Geraldo está marcando de azul aqui são lances possíveis de salto do cavalo. Eu estou fechando o carrossel do cavalo. Isso. Então agora nós vimos os lances candidatos que a gente tem com o cavalo. 8 lances candidatos. Mas será que todos os 8 lances ganham material? Ou ganham alguma coisa? Por exemplo, de imediato... Pode falar, Gabriel. Tem segunda, Giovana, nós temos 2. Como é que a gente faz depois que a gente olha os lances candidatos, ô Lucas? Depois que a gente olha os lances candidatos, a gente vai fazer o cálculo de 1 por 1. Para ver se 1 por 1, para ver todos os lances, qual o resultado deles. A gente comprovar o resultado. Por exemplo, o meu cálculo agora é jogar cavalo em F3. Se eu jogar cavalo em F3, eu dou cheque. O que o adversário vai fazer? Captura meu cavalo. Jogando na frente ou jogando a dama na frente. Vai defender o cheque, não vai? E você conseguiu alguma coisa? Não.
né? Então, eu fiz o método, usei o método, analisei a posição, descobri os lances candidatos, agora estou calculando. Aí eu percebo que com o cálculo, meu cálculo, a minha variante, que depois de cavalo F3, ele vai cobrir com o bispo, isso se chama cálculo. Eu não ganhei nada. O que eu faço com o meu método lance candidato? Eu apago esse lance da minha lista. Então eu já tiro esse lance da lista. Eu observo que o lance cavalo B3 também eu posso apagar, porque o resultado é o mesmo. Olha aqui mais um lance candidato, ó. Cavalo em C4. De novo ele cobre. Não ganhei nada. Calma, o lance. Você já descobriu o lance, não é? Mas primeiro... calma, não quero saber o lance, não. Eu quero usar o método. Sabe por quê, Lucas? Se a gente usa o método agora no início, que vocês estão aprendendo xadrez, vocês vão transformar esse método depois numa habilidade. E você vai usar isso muito rápido, sem ficar pensando nisso depois. Você vai sair do imediato para chegar no imediato. Você vai conseguir, de forma racional, levar para a sua intuição depois, para usar na partida. Pode falar, quem está falando pode falar, o Gabriel? Bom, o lance que dá checkmate, olha... Não tem checkmate. Não, é o lance que... Checkmate não, dá cheque e captura uma peça em cavalo... C6. G6? C. Sim, não vamos chegar nele. Mas esse é o melhor lance, gente? Aqui na sala o pessoal está falando que você tem um lance candidato melhor ainda. 2 aqui na sala. Você já encontrou um lance bom. Mas os meninos estão falando que seu lance bom ainda tem um melhor ainda, Gabriel. Vamos dar uma olhada? Descobri. Vamos olhar um por um, hein? Pois é. Mas olha só, calma aí. É o método do lance candidato que vai levar a gente a descobrir o lance melhor. Por isso a gente tem que olhar todos. A gente não tem que descobrir o primeiro e parar no que descobriu. A gente tem que olhar todos, porque eu tenho que desenvolver o método primeiro, a técnica. É com a técnica que você vai virar um bom jogador. A técnica diz que aqui, nesse momento, você tem que olhar todos os lances. Por exemplo, se eu jogar G4, o que o adversário vai fazer? Vai cobrir com bispo. Ou de dama, correto? Melhor de bispo. Aí, na sequência, eu tenho que cuidar do meu cavalo, porque o meu cavalo vai ser atacado pelo cavalo dele. E se eu olhar, fazer um cálculo mais distante possível, por exemplo, na hora de eu jogar cavalo, toma cavalo, o que ele vai responder, gente? Isso. Bispo não vai poder por causa da cravada. Ele só vai ter o lance, Giovanna, de G, toma F6. Ele vai perder material? Não, vai ser troca igual, cavalo por cavalo. Olha, observem o lance dama de G. Ele cobre, eu capturo o cavalo dele, mas ele vai pegar o meu cavalo e a posição ficou igual. Eu quebrei a estrutura do rock dele? Quebrei. Então esse lance candidato é até possível jogar essa sequência. Ela não é tão ruim assim. Mas se eu pensar um pouquinho mais no cálculo, olha só, na hora que eu tiro o cavalo para cá, ele pode fazer um lance que é mais perigoso. Ele pode jogar dama em E7. E é isso que eu desenvolvo com o método lance candidato, essa habilidade de criatividade. Eu vou ver também outras possibilidades dele. E é isso com o método que eu quero que vocês desenvolvam, vocês vão conseguir desenvolver. É a habilidade de ver outras respostas também do adversário. E olha que agora mudou, né? Se eu jogar cavalo, toma cavalo, cheque, ele pode jogar peão, toma, e a minha dama agora ficou cravada. Eu não posso tirar a dama daqui. Né? O que é melhor agora para mim não perder o rock, senão eu vou perder o rock, é jogar dama, toma dama. Aí ele vai jogar bispo, toma dama. E quem tem peça desenvolvida? O preto. Viram lá? Então o meu cálculo, quando eu vou ganhando profundidade, eu vou aumentando a minha criatividade, eu vou vendo respostas diferentes e possibilidades diferentes. O método lance candidato leva isso ao desenvolvimento disso. Então esse lance também, que é cavalo em G4, a gente pode tirar da lista. Então, quando eu faço a lista do lance candidato, eu vou olhando lance por lance e vou apagando da minha lista os lances que eu vejo que não respondem ao que eu quero. Agora, vamos supor, o cavalo em G6, que foi o lance que o Gabriel propôs, é um lance interessante, né? Porque ele vai cobrir
Depois que ele cobre, pode ter de dama. Se ele cobrir de dama, eu troco as damas. Ele captura minha dama, mas eu ganho a torre dele. Então, ganhei material. O lance não é ruim. Eu vou apagar esse lance? Não. Eu vou deixar na minha lista. Porque depois que eu terminar de olhar todos os lances, se eu não tiver um lance melhor, vai ser esse o lance que eu vou usar. Então, eu vou manter o cavalo G6 na minha lista. Assim eu uso o método lance candidato. Aqui eu vou olhar agora, então, o próximo, que é o lance cavalo em F7. Cavalo em F7. Dama cheque. Mas qual vai ser a resposta do adversário? O rei captura cavalo. O cavalo. Esse lance foi bom? Não. Foi péssimo, né? O que eu vou fazer com esse lance, galera? Apagar. Eu vou apagar, vou tirar da minha lista, isso aí. Então, olha que a minha lista agora está diminuindo. Quantos lances candidatos eu tenho? 3. Dos quais um eu já olhei. Falta olhar 2. Uma outra coisa, que é um detalhe também que a gente tem que observar no xadrez, é a ordem que eu vou olhar os lances candidatos para não esquecer nenhum. No xadrez, eu não posso olhar um lance cá, depois outro lá e outro lá do outro lado. Eu sempre olho o lance com uma peça de forma contínua. Primeiro uma peça, se eu tenho lance candidatos com outras peças, depois eu olho as outras peças. Então, por exemplo, nesse momento, olha só, eu olhei G4, depois G6 e fui para F7. Olha que eu estou tendo uma ordem de raciocínio aqui com os meus lances de cavalo. Viram aí? Então, quando eu estiver fazendo lá no jogo, a mesma coisa eu quero fazer. Beleza? Um outro lance candidato que a gente colocou na ordem que a gente está olhando, qual que é? Cavalo em D7. Cheque. Qual que é o lance que ele vai fazer? Bispo. Rei, toma cavalo. Não vou cobrir, eu vou capturar, vou tomar a peça do adversário, vou ficar em vantagem material. Entenderam aí? Esse lance foi bom? Não. Foi. Esse lance, o que a gente vai fazer com ele? Apagar ele da nossa lista de lances candidatos. Sobraram 2, está faltando olhar um. O último lance que eu vou olhar aqui nessa posição da minha lista de lances candidatos é cavalo C6. Cheque. E agora? Ele pode capturar o cavalo? Não, porque o rei de cheque tem que ser defendido. Colocar a dama ou bispo de cobertura. É isso. Então, a gente aqui agora, olhando a profilexia, dentro do cálculo da gente, a gente tem que ver que ele tem 2 lances candidatos de defesa. Então, antes de jogar esse lance aqui na partida, eu tenho que analisar as duas respostas que ele tem. Ele pode defender, tem 2 lances candidatos, com o bispo. Tem 3, tio. Ele pode jogar... Cavalo de defesa, dama e bispo. Ah, o cavalo é um lance que também é possível. Mas esse lance de cavalo é muito ruim, porque eu vou continuar capturando o cavalo de dama e vou continuar dando cheque. Aí vai esgotar. Mas foi legal, eu gostei aí do Gabriel, porque ele viu um terceiro lance aqui, que seria possível também na hora da partida. Isso demonstra criatividade, isso é excelente. A criatividade do xadrez é uma habilidade forte também dos bons jogadores. Só que esse lance aqui de defesa, na lista de lances candidatos, o preto vai apagar rapidinho, porque vai ver que vai continuar o mesmo problema. E vai perder mais material. Então aqui ele vai sobrar com essa dúvida aqui, qual lance que eu vou jogar? Eu vou jogar bispo ou vou jogar dama? Tanto faz. Verdade, mas... A dama vai ser atacada pelo cavalo, tanto na casa D8, quanto na casa E7. Então, quem for jogado na casa E7, tanto faz, porque a dama vai cair. Por que isso aconteceu? Né? Vamos supor que ele cubra de bispo, eu capturo a dama, ele pega o meu cavalo. Quem ganhou o material aqui? O branco, né? O branco. Porque trocou o cavalo pela dama. O cavalo vale 3 pontos, a dama vale 9 pontos no xadrez. 9 pontos. Nos livros antigos, a dama valia 10 pontos. Lá nos livros antigos. Mas acontece que os xadrez modernos já perceberam que a dama não consegue fazer o mesmo que 2 torres fazem. Cada torre vale 5 pontos. 2 torres valem 10 pontos. E a dama não consegue fazer o mesmo que as 2 torres fazem. Quase consegue, mas não consegue. Então, tiveram que tirar um ponto da dama. Hoje a dama vale 9 pontos. Beleza? Exatamente por causa disso, porque descobriram que ela não consegue ser páreo para as 2 torres na maioria das posições.
Mas voltando aqui, o que nós vimos? Se ele então joga a dama, de novo é o cavalo que vai capturar a dama. E de novo a troca foi igual. Qual foi a diferença da posição? A diferença é a situação do rei preto, né? Que continuou cravado aqui nessa posição. Ele continua centralizado e travado. Só que ele ainda está na casa inicial, de repente, mais tarde, ele pode fazer o roque. Essa vai ser a diferença de análise do preto na hora que tiver que fazer essa posição. Mas por que isso tudo aconteceu? Aconteceu porque quando a gente chegou na posição da abertura italiana, o meu adversário não defendeu o cavalo, o peão com o cavalo. Ele não entendeu que o branco ataca primeiro, porque faz o primeiro lance. Na abertura, quem tem iniciativa é o branco. Ele jogou o primeiro lance, então ele vai atacar primeiro. Quando a gente estiver jogando de pretas, a gente tem que entender que o branco está na iniciativa. Isso não quer dizer que ele está melhor. Ele tem iniciativa. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou estruturar a minha defesa primeiro, para depois que eu estiver bem defendido, eu começar o contra-ataque. Porque a gente viu aqui que aqui ele tentou um contra-ataque que a gente chama de ataque prematuro. Ou seja, muito cedo. Ele não preparou o contra-ataque para fazer um contra-ataque. Então ele não tinha tempo para fazer. E foi provado, no momento que eu peguei o peão dele, ele pegou meu peão, eu ataquei o cavalo dele. Então olha a questão do tempo na abertura. Ele perdeu tempo ali, e aqui agora ele tinha que continuar a partida bem mais orientado, bem mais rápido, mais certo do que ele tinha possibilidade. Aqui nessa posição, a posição é muito perigosa, porque vamos supor que ele jogue também um peão, que aqui ele tirou o cavalo naquela outra variante que a gente observou. Mas vamos supor que ele defenda o peão com o peão. A gente aqui pode continuar o ataque como? O que vocês jogam? Não posso continuar capturando o cavalo. Mas como é que eu continuo essa variante? Lembra que eu estava procurando a abertura italiana, mas o meu adversário cometeu uma imprecisão. Eu usei a profilaxia, eu pensei o que ele queria. Percebi que o plano dele era capturar o meu peão. Era um contra-ataque. Tem um lance melhor, que pode agredir ele de imediato. Olha de novo, ó, não estão usando o método dos lances candidatos. Olha só, não olha. Olha, prestem atenção. Só tem um que eu vi. Então, dentro do método aqui, é porque tá tendo uma música aí, gente, não deixa a música de fundo não, tá? Que atrapalha um pouquinho na sala. Mas quando quiser falar, é só desmutar o microfone. Aí se estiver ouvindo música, alguma coisa, o pessoal que está no ensino à distância, aí muta o telefone na hora que estiver ouvindo música, alguma coisa do lado aí. Aí é o seguinte, olha só. Nessa posição também eu posso usar o método lance candidato para descobrir o melhor lance, para criar problemas para o adversário. De novo, olha só. Calma. De novo, olha só. Qual que é o problema do meu adversário? O problema do meu adversário é o rei na coluna. Correto? Eu estou querendo tirar o meu cavalo e tirar o cavalo dele para atacar o rei. Quais lances possíveis que eu tenho aqui? Eu posso tirar o meu cavalo de imediato, eu posso começar a atacar o cavalo dele. Para atacar o cavalo, eu tenho várias formas. Eu não vou... Calma. Eu não vou capturar o cavalo de imediato, porque eu já vi que o peão pega minha dama. Mas eu posso tirar o cavalo dele aqui, atacando ele, para depois tirar o meu cavalo ganhando a dama. Lembra da variante que a gente viu anteriormente? Então como é que eu vou chegar nela? Eu tenho vários lances candidatos aqui, galera, olha só. Eu posso jogar cavalo, ataco o cavalo dele e ataco o peão ao mesmo tempo. Eu posso jogar aqui o meu peão avançando e atacando o cavalo dele direto. Eu tenho outro peão aqui que pode avançar e atacar o cavalo dele. Eu já vi 3 lances candidatos aqui, interessante aqui, né? Vamos fixar a atenção nos 3? Por exemplo,
Se eu jogo, vamos começar com o cavalo. Se eu jogo o cavalo atacando o cavalo dele, o que ele vai fazer aqui agora? Não, provavelmente ele não vai querer perder um cavalo inteiro. O que ele vai fazer? Ele já vai desenvolver o bispo, preparando para colocar o rei dele em segurança. Na hora que eu jogar cavalo, toma cavalo, ele joga peão, toma cavalo, ele perdeu alguma coisa? Não, vai perder só um peãozinho aqui, né? O que não é muito ruim, ele vai perder um peão. Mas ele não vai perder a dama. Só que esse lance candidato eu posso deixar ele na minha lista. Por quê? Porque esse lance candidato, estou vendo que pelo menos um peão eu ganho. Correto? Não é um lance ruim, vou deixar na minha lista de lances candidatos. Não vou apagar. Eu tenho o D3, se eu jogar D3, agora ele tem problemas. Ele não pode cobrir agora, porque senão eu jogo peão que vale 1, capturando o cavalo dele. Ele vai jogar peão, toma peão, eu jogo dama, toma peão e continuo preparando o ataque descoberto. Se ele tira o cavalo agora, agora eu tenho que fazer aquela outra lista de lances candidatos para onde eu vou tirar o meu cavalo para ganhar alguma coisa. E a gente já até sabe, né? Porque a gente já fez a lista toda aquela hora, a gente já fez aquele círculo do cavalo. E o lance correto aqui qual que era? Agora ele pode até não cobrir, né? Ele pode até sair. Mas perde a dama de qualquer maneira. Entenderam como é que é o xadrez na abertura? Vocês estão conseguindo ficar mais atentos à questão da proflexia. Se o adversário não está jogando os lances que vão levar a estrutura de preto na defesa, se ele está deixando você aumentar a sua força de ataque, colocar mais peças em jogo e atacar ele mais rápido, o que você vai fazer? Você vai descobrir isso através da proflexia. Você vai sair do jogo egocêntrico. O jogo egocêntrico é a primeira coisa que a gente vê, a gente faz. No xadrez que a gente chama de elaborado, a gente usa os métodos. E nesse caso aqui, bastaria eu analisar a posição que eu ia encontrar o problema dele. Então eu ia usar a proflexia. Eu ia pensar no plano dele. Qual que é o plano dele para esse cavalo em F6? Então eu estou usando a proflexia. E estou mostrando que eu já estou no jogo elaborado. Eu já estou saindo da fase do jogo egocêntrico. Já estou virando um bom jogador de xadrez. Entenderam? Mas quando eu estou de preto, qual que é a sequência correta? A sequência correta é jogar o cavalo defendendo. Lembra que eu estou de pretas, o branco tem iniciativa, eu não vou começar nada prematuro. Eu vou estruturar a minha defesa para depois eu começar o contra-ataque, quando eu estiver com a posição sólida da defesa. Pode falar, Giovana? Aí, o cavalo vai perder a dama no final desse cálculo aí, né, Giovana? Mas quando a gente está aprendendo xadrez é assim mesmo. Pode falar, Lucas. Isso. Se chama defesa Petrov. É possível jogar. Só que eu estou pedindo para vocês jogarem o cavalo na defesa, porque eu quero que vocês aprendam isso aqui, ó, princípios e ideias da abertura. A colocação das peças em jogo, a dama, os bispos, o cavalo e a torre, ela é muito importante nessa fase do processo de aprendizado. Então, se eu jogar uma outra defesa, um plano diferente, eu vou ficar com a estrutura fechada. Por exemplo, se eu jogo aqui o D6, que o Lucas está propondo aqui na sala, eu estou prendendo o bispo. Esse bispo lá em F8, ele não vai conseguir sair para o ataque. Ele não vai conseguir mais atingir também o branco, porque ele ficou preso atrás da estrutura de peões. Lembra que eu falei com vocês lá no início que os peões a gente vai formar a estrutura? Né? Eu fechei a saída do meu bispo. Esse bispo depois vai ser só uma ferramenta de defesa. Porque para mim fazer o roque, eu vou ter que jogar ele na casa E7 em algum momento. Eu vou ter que trazer ele para a casa E7, para depois jogar o cavalo e abrir o espaço para o roque. Só que ele vai ser só uma ferramenta de defesa durante o jogo.
E isso é pouco para as suas peças no xadrez. As suas peças no xadrez, elas vão ter que ser ferramentas de defesa em algum momento, mas a gente tem que aumentar as possibilidades delas também. A gente tem que também pensar em atacar o adversário. É igual no futebol, né? Quem não ataca não faz gol, né? No xadrez, quem não ataca, é igual o Cruzeiro aconteceu no final de semana, né, galera? Jogou contra o Fluminense lá, atacou, chegou na cara do goleiro, perdeu o gol. Depois, no segundo tempo, o Fluminense foi lá, faz um único ataque, consegue fazer o gol. E perdeu o jogo. O Cruzeiro, coitado do Cruzeiro. Mas olha que interessante, no xadrez, quem não ataca, não aplica checkmate. Entenderam aí, galera? Mesmo fazendo analogia com o futebol. Então, aqui, nesse início, tá, Lucas? Prefira lances de desenvolvimento. Coloque suas peças fora das casas iniciais, lá na ação do jogo. E o cavalo, quando a gente joga ele nessa casa C6, ele, além de defender o peão, ele está ameaçando também contra-ataques muito rápidos depois que a posição de pé é estruturada. Por exemplo, depois que você passar o bispo mais à frente da partida, você vai poder jogar o D6, sair com o outro bispo. Quando esse cavalo quiser, ele pode pular também. Esse cavalo que você jogou em C6, ele pode pular para a casa D5, ou D4, aliás, e aqui na casa D4, ele pode ficar ameaçando ataques lá em C2. Esses ataques em C2 são perigosos, porque o cavalo em C2 vai poder fazer um contra-ataque, um ataque duplo. Então, tá vendo? A gente tem que levar as peças para essas possibilidades. Então, a gente tem que dar preferência nessa fase de iniciação do jogo ao desenvolvimento das peças. Colocar as peças para o ataque. Pode falar, Giovana? Pode acontecer ali. Isso. Pode acontecer ali o ataque a fegatelo, que a Giovana está falando aqui na sala, mas está um pouco à frente. O tio vai mostrar, tá, Giovana? Tranquilo aqui. Eu vou mostrar nessa abertura. Como é que é o processo aqui da abertura? O processo da abertura agora é o branco levar o bispo para C4. Por quê? Abriu espaço para o roque. Então já vai poder colocar o rei dele em segurança quando precisar. E, ao mesmo tempo, esse bispo já ficou colocado numa casa onde ele está apontando para o ponto mais fraco da defesa do adversário, que é na abertura, que é o peão de F7. Tanto os peões de F7 quanto os peões de F2, esses dois peões a gente chama de peões fracos no início do jogo. Por que isso, tio? Porque são defendidos só pelos reis. Então, se o adversário começa a acumular força ali, ele pode conseguir alguma vantagem. Interessante, né, gente, que o mate do pastor acontece ali, né? O cara acumula força ali, né? Ele joga a dama e joga o bispo, os dois atacando ali, né? O iniciante adora fazer isso. Só que eu não quero que os meus alunos tentem isso em torneio. Por quê? Porque em torneio ele vai pegar jogador que sabe se defender. Então as peças deles vão ficar mal colocadas. Eu prefiro usar a metodologia do nosso Orfeu de Agostini, que está lá no livro chamado Xadrez Básico. É um livro que o pessoal da minha geração aprendeu a jogar xadrez nele. Nesse livro, o mestre fala o seguinte: bobo não é quem cai no mate do pastor. Bobo é quem tenta aplicar. Quem caiu mostra que é um jogador iniciante. Então, se eu que estou jogando contra esse iniciante, jogar as minhas posições mais fortes, eu vou ganhar de qualquer maneira. Porque ele é um iniciante, se ele está tomando mate do pastor. Então, eu jogando a minha abertura mais forte, de forma correta, eu iria ganhar mesmo. Mas eu usei o risco. Se eu correr o risco de tentar dar o mate do pastor e na minha frente não tiver o iniciante, tiver um jogador que tem o jogo elaborado, eu vou ficar tão mal na posição, mas tão mal na posição, que eu posso perder a partida. Né? Isso falava o De Agostini lá no livro dele, no Xadrez Básico. Está lá no Xadrez Básico, quando ele mostra o mate do pastor. Né? E tem outro professor também, que é o Seiravan, que nos livros dele, o tio não lembra qual o livro dele, porque ele tem uma coleção chamada Xadrez Vitorioso, cujos títulos são Estratégia, Tática, Abertura, Análise. Num dos livros dele, ele fala o seguinte, que quando ele era jovem, ele estava jogando contra um adversário
Ele descobriu que na praça, perto da casa dele, tinham jogadores que iam jogar xadrez. Ele tinha aprendido xadrez na escola e o professor ensinou o mate do pastor para ele. Então ele resolveu ir lá na praça, como aconteceu com o Lucas na semana passada, quando chegou aqui e foi jogar com o professor. Ele foi lá, no início do jogo, e jogou bispo em C4. O Ciro, criança, né, que hoje ele é adulto, ele foi lá e jogou o bispo em C4, atacando F7. Ele foi lá experimentar o mate do pastor que o professor tinha ensinado para ele. Só que o adversário dele foi e jogou o cavalo em C6. O Seiva, foi exatamente isso que o Seiva coloca no livro e mostra essa sequência de lances que o tio Geraldo está mostrando aqui para vocês. Aí ele falou, mas na hora que o adversário jogou lá, eu olhei o lance dele, não entendi nada, o que estava jogando. Por que ele jogou o cavalo ali se eu taquei foi F7? Aí eu continuei com a minha ideia, que era dar o mate do pastor nele. Só que meu adversário não era bobo, aí que ele começou a perceber. O adversário tinha visto que ele poderia tomar checkmate. Então o que o adversário fez? Jogou o peão atacando a dama. A dama do Seiva não podia mais pular o peão para dar o checkmate do pastor. E aí que o Seiva criança foi descobrir que aquele cavalo lá em C6 tinha lógica. Porque agora o Seiva não podia capturar a dama não podia capturar o peão, porque o cavalo defendia o peão. E o plano de capturar o peão era um plano para atacar a torre também e ganhar a torre. Só que isso não ia ser possível agora, porque o adversário era esperto. Do primeiro lance, o adversário jogou o cavalo. É o que o Seiva mostrando na linha dele, é o que já estava no livro muito mais antigo do nosso amigo lá, do Orfeu de Agostini, no xadrez básico. Aí o Seiva, criança, falou, pá, ele é esperto, mas eu ainda posso tirar minha dama e continuar esse ataque. Então eu vou jogar minha dama em F3. Porque minha dama em F3, junto com o bispo, vai atacar F7. Aí eu vou dar mate nele. Só defender com o cavalo. Aí conta, isso. Aí conta o Seiva que o adversário dele era um mágico, ele via tudo. E ele foi e jogou o cavalo na frente e não deixou. Só que ele, Seiva criança, tinha aprendido a jogar, ele era esperto. Falou, esse cavalo agora está atrapalhando. Mas eu tenho um plano aqui para tirar esse cavalo de lá. Eu vou jogar o meu peão em G4, depois vou jogar em G5 e atacar o cavalo dele. Se eu não der checkmate, se ele não tirar o cavalo, eu não vou dar checkmate, mas eu ganho o cavalo dele. Se ele tirar o cavalo, eu dou checkmate. Só que o Seiva percebeu que na hora que ele jogou G4, o adversário dele realmente era mágico. O que o adversário fez? Começou a usar o tempo. Pegou o seu cavalo e não deu tempo do Seiva jogar o G5. Jogando o cavalo do contra-ataque. Esse cavalo do xadrez a gente chama de cavalo do contra-ataque. Esse cavalo em C6, a gente chama de contra-ataque exatamente por causa dessa posição. O adversário do Seiva foi e jogou o cavalo lá em D4. Protegido pelo próprio peão. E aqui ele começou a fazer um estrago na posição do Seiva. Coitado do Seiva. Tinha a dama atacada. Tinha um peão aqui em C7 atacado. Se o cavalo entra em C7, ia atacar o rei e a torre. Quem ia ganhar material aqui era o preto. Aí o Seiva viu que não dava para continuar o plano dele de G4, G5. Ele não ia continuar apertando o cavalo, porque senão ia perder a dama e ia ganhar só um cavalo. O que ele fez? Ele viu que tinha que tirar a dama. Aí ele pegou a dama dele e trouxe a dama para casa C3. Sim. Só que aqui agora, ele está cheio de golpe, né? O mágico do adversário dele tem muita coisa legal. Olha a quantidade de plano candidato, de lances candidatos, que tem o adversário do Seiva agora. Ele pode jogar o primeiro cavalo para atacar peão, para atacar a dama. Mas só um candidato, tem lance melhor ainda, tá, galera? Ele pode jogar cavalo, toma E4, atacando a dama. Ele pode jogar cavalo, toma G4. Mas tem um lance que é mais maldoso ainda e que o adversário descobriu. Tinha um lance candidato aqui, que era tirando o bispo e atacando a dama.
Aí o Silva pensou na posição e falou, nossa, por que meu adversário não capturou um peão? Por que ele atacou minha dama? Está me entregando um bispo? O Silva pensou, está me dando um bispo de graça? Mas será que está de graça mesmo, galera? Dá um tempinho aí, quem estiver depois assistindo a aula atrasada, dá uma pausa e tenta encontrar qual que é o plano. Vamos pensar proflexia. Qual que é o plano do preto aqui? Melhor ainda, tem lance melhor. Melhor o cálculo aí, Lucas. Não sei. Analisa lances candidatos. Faça a sua lista de lances candidatos, que vai ter resposta. Tá, vou fazer. Vou fazer também. Vocês estão esquecendo o cavalo do contra-ataque, galera. Não perca de vista o cavalo do contra-ataque. O que o cavalo do contra-ataque está querendo, gente? Ô tio, entendi. O que é, Gabriel? Pode falar. Se Adão capturar bispo, cavalo, capturar peão, dar cheque no rei e capturar a torre. Ou a dama. Mas qual o peão, É Gabriel? melhor. Mas qual o nome do peão, Gabriel? Que o cavalo vai capturar? C2. Parabéns, isso aí. Isso é outra coisa importante. Quando a gente for pensar em xadrez, pensar em termos da anotação algébrica que vocês já aprenderam. Parar os lances dentro da anotação algébrica. Olha que interessante. Se dama toma bispo que está em B4, o cavalo captura C2 e faz o que aqui? Um estrago. Fez um estrago aqui, um ataque triplo, atacou 3 peças importantes do adversário. Até de cheque, né? Segunda regra de xadrez, qual é a peça que pode ser defendida ali? Quem tem que ser defendido é o rei, né? O rei pode ficar de cheque? Não. O rei vai ter que sair de cheque. O que o cavalo vai fazer agora? Capturar a dama. A peça mais importante do jogo. E ficou mal o branco. Porque tentou o mate do pastor. Você vai tentar mate do pastor de novo, Lucas? Já bastou, acabou, né, Lucas? Vocês vão tomar mate do pastor, galera? Não, né? Você já sabe como vai defender, né? Ô tio, eu usei o mais pastor em alguns jogadores. Isso. Eu até ganhei de alguns. Né? Mas eu perdi pro Ícaro. Eu perdi pro Ícaro porque eu fui de pretos. Gabriel. Ô, Gabriel, mas você vai parar de tentar o mate do pastor a partir de hoje que você viu isso. Porque seus adversários aqui estão melhorando. Os seus adversários vão ver esses contra-ataques nas suas partidas. Então você vai usar a teoria do Orfeu D'Agostini. Não vai tentar. Você vai jogar a sua abertura mais forte. Porque se seu adversário for tomar, ele é iniciante, vai perder de qualquer maneira. Então você não precisa correr o risco. Beleza aí, galera? Entendido? Então vamos ver. Deixa eu contar para vocês, olha, o tio, ele organiza e ajuda a arbitrar muitos torneios de criança. Então, em torneios de criança, a gente vê muito as pessoas ganhando, outras crianças ganhando mate do pastor. Mas eu sempre prego para os meus alunos não tentar. Mesmo que tenha um resultado rápido, não vale a pena tentar. Porque se você... Lembra da questão do D'Agostini. Se você está enfrentando um jogador que é iniciante, é mais fraco, você vai ganhar dele de qualquer maneira. Você não conhece o adversário que está na sua frente. Então, você não precisa correr riscos. Jogue a sua melhor abertura. Porque com a sua melhor abertura, você, de um iniciante, ia ganhar mesmo. Não era preciso jogar a ameaça do mate do pastor. Você já vai ganhar mesmo. E se você enfrentar um adversário forte, você, com a sua melhor abertura,
você vai jogar bem a partida. Mas se você tentar o mate do pastor, você pode receber um contra-ataque, como isso aconteceu com o Seirovan criança. Ele mostrou pra gente isso no livro dele. Isso também eu vejo muito. O que acontece, gente? Acontece que seus adversários vão cada vez ficarem melhores. Eles cada vez mais vão usar a profilaxia, vão entender o jogo, conhecer seus planos, e a mesma coisa você. Você vai ter que melhorar os seus planos para jogar cada vez com adversários melhores, beleza? Deixa o tio dar a sequência aqui, senão a gente perde muito tempo e a gente não consegue nem tempo para praticar um pouquinho, beleza? Então, o que eu estou propondo aqui? Essa é a estrutura básica de brancas e de pretas. Na hora que o branco... Desculpa aí que eu estava mostrando o pastor ali, né? Mudei a posição. Mas olha que interessante. Entrar nessa estrutura... Quando você estiver jogando e quando você estiver jogando de pretas, beleza? Por quê? Porque quando chegar nessa posição aqui, o branco tem algumas possibilidades diferentes. Como eu falei sobre a questão da evolução, agora aqui nós vamos dar uma mudada hoje. Hoje, na prática, daqui a 5 minutos, quando eu terminar aqui, eu quero que vocês pratiquem essa abertura, quando estiver jogando de brancas, da seguinte maneira, olha só. De brancas agora você não vai fazer o rock, nem vai jogar C3 de imediato. Você vai jogar primeiro D3. Ô tio, mas você não falou que eu tinha que jogar o D4 toda vez que alguém joga o E5? Nós vamos guardar esse D4 depois de uma outra preparação. Porque agora nós vamos tentar uma estratégia nova. Mas, ô tio, o jogar... Calma aí, galera. Calma. Presta atenção, Gabriel, que eu estou ensinando uma estratégia nova hoje. Então, peço atenção, mais atenção possível. Então, olha só. Antes a gente preparava o D4 jogando C3. Ou jogava direto o D4, naquela posição, para a gente entrar no ataque Maxilang. Lembra? Ele capturava, fazia o rock, desenvolvia o cavalo, avançava o peão e atacava o cavalo. Só que isso já está aprendido. Eu quero ensinar coisas novas agora. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos jogar o D3. Tio, mas qual que é o objetivo desse D3? O objetivo desse D3 é fechar o centro do tabuleiro, para a gente usar ataque na ala. Então, eu vou estar ensinando hoje uma estratégia nova. Toda vez que o centro do xadrez não pode ser mudado, ou seja, a estrutura central está lá rígida, ela não tem jeito de ser mudada de forma rápida, e aqui eu fechei esse centro, eu posso atacar numa ala. E o branco aqui, como ele tem mais tempo, hoje a gente vai usar esses tempos, para a gente atacar a ala do rei do adversário, fazendo o rock grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trancar a estrutura de brancas, quando estiver jogando de brancas, desenvolver as peças de forma trancada, fazer rock nas alas opostas e atacar a ala do rei do adversário com os peões e as peças. Por exemplo, vou dar uma sequência aqui para vocês entenderem. Está prestando atenção aí, né, Gabriel? Que os meninos na sala estão prestando atenção. Depois que o preto jogou o cavalo, o peão já está defendido, não foi, o D3 não foi para defender o peão. Foi para poder jogar uma manobra específica aqui. Eu vou jogar o meu cavalo em D2, depois que ele fizer o rock, eu vou manobrar o meu cavalo para F1. Esse cavalo em F1, ele tem tanto a possibilidade de pular para E2 ou para G3 e ajudar mais uma peça no ataque na ala do rei do adversário. Depois que o adversário jogar, eu vou tirar o bispo da primeira casa. Depois que ele jogar, vou tirar a minha dama. Olha que eu estou levando muito mais preparações agora para o jogo. E depois que ele fizer o lance dele, eu posso, nesse momento aqui, fazer o rock. Viram aqui agora? A ideia hoje, então, é fazer o rock grande de brancas para a gente poder defender, atacar do adversário. E agora aqui eu tenho, olha só, o peão que ataca, se o cavalo dele sai, o cavalo ataca lá o bispo depois. Então eu vou continuar atacando. A ideia é levar todas as peças do branco para atacar a ala do rei do preto e tentar o checkmate ali no meio-jogo com o centro fechado. Entenderam? Eu fechei a estrutura central, a posição não está aberta, porque o meu peão está lá,
O peão do adversário também está. Os dois peões estão protegidos. Então, essa estrutura central a gente chama de estrutura fechada. Beleza? Deu para entender? Alguma pergunta aqui na sala? O Gabriel também, aí que está na internet. Deu para fazer? Então, nós vamos fazer isso no Lichess. Entra na sua conta aí, ô Gabriel. Eu vou colocar os meninos aqui na sala também com os tablets, fazendo isso no Lichess. Ok? Quando estiver jogando de pretas, jogue normal. Quando estiver jogando de brancas, comece com E4, entre nessa estrutura. Beleza? E lembra que se seus adversários, por exemplo, na internet, jogar lances como a defesa... Pode pegar os tablets de uma vez, Lucas? Fizer lances, por exemplo, como a abertura, a defesa siciliana, você pode fazer a mesma coisa, o plano é o mesmo. Você pode desenvolver o cavalo, na hora que ele desenvolver na defesa dele, você vai desenvolver o bispo, na hora que ele desenvolver o cavalo aqui, você pode fechar o centro. Ou pode também já jogar o peão, que é até legal aqui. Também dá para fazer. Se ele captura, você captura. Na hora que ele joga lances, por exemplo, como os lances que ele está fazendo aqui agora, o que você fez? Preparou o roque na ala oposta. Isso a gente chama no xadrez de roques em alas opostas. Quando os roques são feitos nas alas diferentes, na ala do rei e o outro na ala da dama, isso aqui é um roque em ala oposta. A gente diz o seguinte, que os dois jogadores querem atacar os reis do outro. E aquele que vai chegar primeiro no rei do outro ganha a partida. Então, roque, porque as brancas têm um tempo a mais, né? Um tempo a menos, né? Porque fizeram um lance primeiro. Então, o preto aqui tem o branco tem uma certa vantagem. Mas não quer dizer que o preto está mal, não. O preto também vai atacar. Entenderam aí? Então, também dá para a gente jogar o roque em ala oposta, jogando também contra a defesa siciliana. Aquela estrutura de peão, de cavalo e bispo, eu posso jogar essa estrutura que a gente está vendo aqui agora contra todas as defesas que meu adversário vai jogar. Bispo C4, cavalo em F3, bispo C4. Essa estrutura eu posso jogar contra qualquer defesa que ele vier na abertura. Beleza? Mas qual que é o plano da gente hoje? O plano da gente hoje é conseguir ou fechar o centro e depois, na sequência, fazer o roque grande. Para quê? Para fazer roque em ala oposta ao adversário e poder fazer o ataque na ala do rei. Ok? Ô Lucas, cadê os tablets? Já estão na mesa? E ajuda o... Ele já conseguiu entrar? Vê se ele vai conseguir entrar na conta dele. E aí, Gabriel, você entra na sua. O tio vai dar uma mutada no telefone, mas tenta praticar agora até por volta de 11 horas, tá? Que é o que a gente planejou para a aula. Começar às 8 e terminar às 11. Então tenta praticar um pouquinho. Depois, Gabriel, o tio vai entrar na sua conta aí na internet e vai olhar as partidas que você jogou. Para mim dar uma analisada como que você foi executando o plano que a gente propôs na aula hoje. Beleza?